É legal dar pitaco, não é? Sim, muito legal opinar. Então mande para cá suas opiniões pelo 971021493. Hoje no Fala Galera, as pautas do programa para você opinar. O novo Conselho de Administração vai dar sequência ao trabalho de Moisés Moura. Você aprova? Você que é torcedor do Guarani, aprova a continuidade do Moisés Moura? E a Ponte Preta vai enfrentar o Comercial sábado às 16 horas em Ribeirão Preto. E depois, na terça-feira, às 7 da noite em Campinas. E aí, o que você achou dos horários, hein? Sábado, 4 da tarde. E depois, terça, às 7 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Opine, 971021493. Bem, daqui a pouco André Marconato assume a presidência do Guarani. O dirigente fez um pronunciamento que nós vamos ouvir aqui na Bandeirantes. Moisés Moura receberá a oportunidade pelo novo Conselho de Administração. Bugre vai enfrentar o Mirassol na semifinal da Taça Independência. A decisão do horário e do dia, amanhã ao meio-dia no Conselho Arbitral, que será virtual. Coritiba monitora Jamerson Bahia, enquanto o Bugre tem interesse no retorno de Regis. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Bugre entrou com um pedido de recuperação judicial na última sexta-feira. Clube espera juiz deferir o pedido para dar sequência ao processo. Daqui a pouco nós vamos ouvir advogado especialista, inclusive, do escritório que está no comando deste processo, para que você possa saber tudo o que é que está acontecendo. Então, já nós teremos aqui a presença do Dr. Otto Gubel Júnior. Dr. Otto vai explicar com detalhes como é o funcionamento desse pedido que o Guarani está fazendo na Justiça pela recuperação judicial. Recuperação judicial é antigo concordata, né? E o Guarani está fazendo isso para aparelhar o clube já para estar em condições de se transformar em SAF. Já você vai acompanhar a entrevista com o advogado aqui na Bandeirantes. E com relação à Ponte Preta, as pautas de hoje que nós estaremos debatendo. Macaca vai enfrentar o Comercial no sábado, 16 horas em Ribeirão Preto. Jogo da volta na terça, 7 da noite em Campinas. Elvis vai iniciar transição física, mas segue sem prazo para voltar aos jogos. Ramon Carvalho, idem. Matheus Jesus volta ao time após cumprir suspensão. Enquanto Hélio está fora da partida, tomou o terceiro cartão amarelo e não fica no banco lá em Ribeirão Preto. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Macaca leva vantagem no retrospecto contra o Bafo. Não perde desde 1986. São 15 vitórias em 32 jogos. Já vamos falar da Ponte um pouco mais para você. E é o seguinte, nós demos aqui os temas, caso não queira opinar sobre o tema, mas a respeito de um outro tema, opine. Mande para cá 971021493. A sua opinião é sempre muito bem-vinda. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você. Boa tarde. Olá, Batista. Boa tarde. Um grande abraço a você. Um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito bom tê-los de novo nessa semana, né? Que começa com decisões, né? Decisão para a Ponte, decisão para o Guarani. Enfim, muito legal, mais uma vez, falar em esporte aqui na Bandeirantes.
Vamos ao Fala Galera de hoje. O novo Conselho de Administração vai dar sequência ao trabalho de Moisés Moura. Se eu aprovo, poxa vida, eu acho muito pouco tempo para avaliar o trabalho dele. Por enquanto está indo bem. Agora eu não conheço a miúde o trabalho dele. Por enquanto tenho gostado. Mas avalizar o trabalho, não. Eu não avalizo porque conheço muito pouco. Preciso ver mais. E a Ponte Preta vai enfrentar o Comercial no sábado à tarde e terça em Campinas. Se eu aprovo, ficou legal? Ficou legal. Dá tempo aí uma semana para a Ponte treinar. Aí é um jogo em cima do outro. Daí tem que se preparar, tomara a Deus a Ponte passe. Então ficou legal. Ficou agradável, ficou positivo esse confronto aí, ida em Ribeirão Preto no sábado e terça-feira o jogo de volta aqui em Campinas. Tá aprovado, Batistão? Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Programa hoje como sempre, com pautas e assuntos interessantes, palpitantes. E pelo lado do Guarani, o novo Conselho de Administração vai dar sequência ao trabalho de Moisés Moura. Você aprova? Sim, eu aprovo. O Guarani já revelou grandes treinadores e o último exemplo aí, inclusive que valeu para o Guarani uma permanência heróica na Série B do Campeonato Brasileiro, foi o Thiago Carpini. Então o Moisés, que é um cara jovem ainda, mas que jogou bola na Europa, que trabalhou com grandes treinadores, que tem uma filosofia de jogo bem definida, né? Tem uma boa cultura esportiva, já está aí no clube e, mais importante do que tudo isso junto, é o seguinte: ele disputou 3 partidas, meteu 5-0 na Inter de Limeira, depois empatou fazendo um jogo de igual para igual com o melhor time do Brasil, que é o Palmeiras, e agora, na última apresentação, dentro do troféu do interior, conseguiu ganhar da Portuguesa, né? Fez também um jogo interessante, fez 1-0, sofreu um empate e teve forças para ir buscar, aliás, 2 golaços, né, do Guarani, um do Bruninho, sem pulo sensacional, e depois uma cobrança de falta perfeita, nos moldes dos grandes treinadores, dos grandes batedores do futebol brasileiro, do Diogo Matheus, e ganhou o jogo. Então, fazendo essa contabilidade rápida, ele, dirigindo o Guarani interinamente, disputou 9 pontos e ganhou 7, sendo que os 2 que ele não ganhou foi contra o Palmeiras, mas o Palmeiras também não ganhou. Ele empatou, o Palmeiras ganhou 1 ponto e o Guarani ganhou 1 ponto. Então eu acho que existe aí um arcabouço de fatos, existe aí um pacote, né, de constatações que me dá uma certa segurança, como a pergunta é essa. Você aprova? Como o torcedor do Guarani também vai aí, dentro da nossa interatividade, se manifestar. Para mim, sim, eu estava torcendo para que isso acontecesse, e eu acho que o novo CA do Guarani acerta em prestigiar o moço, um jovem talento, início de carreira, mas que tem tudo para ser aí mais um grande treinador revelado na cidade de Campinas. O Guarani, que já revelou tantos, como a Ponte também já revelou. A nossa cidade tem essa característica de dar a oportunidade. Nem todos foram felizes, mas temos um bom número de cases de sucesso de treinadores que iniciaram no futebol profissional em Campinas. E pelo lado alvinegro, a Ponte vai enfrentar o Comercial sábado à tarde em Ribeirão Preto. E terça às 7 da noite o jogo de volta em Campinas. Você aprova os horários? Não, não aprovo. Não aprovo. É que não dá tempo de fazer o mata-mata só em final de semana. Pelo menos eu não aprovo. De repente o torcedor da Ponte, que vai participar aí com a gente, vai dizer que está contente. Mas você faz uma viagem para Ribeirão, joga lá, volta já na madrugada do domingo, né? Vai jogar no sábado.
Aí você é obrigado a dar folga no domingo, concentra na segunda e joga na terça. E o Comercial também. Tudo bem, vai jogar em casa, mas vai ter uma viagem também de Ribeirão Preto para Campinas e vai jogar. Só que a Ponte teve a ida e a volta antes do segundo jogo. E o Comercial só terá a vinda dele para Campinas, mas também é desgastante. Então eu acho que pelo menos poderiam ter marcado esse jogo para quarta ou quinta-feira, para dar tempo de uma recuperação muscular. Não gostei não, atropelaram, mas em se tratando, Batista, de Federação Paulista de Futebol, eu não estranho mais nada. Depois do que foi feito nesse torneio do interior, que mudou de nome para Taça Independência, onde parecia algo de cartas marcadas, onde para fechar o quadrangular, que já tem Guarani, que já tem o Mirassol, né, que já tem a Inter de Limeira, seria entre os melhores classificados, porém eliminados nas quartas de final e que não disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. E se todos os pequenos tivessem vencido, como o Ituano venceu o Corinthians, se o São Bernardo, que jogou muito bem contra o Palmeiras, vencesse, se o Botafogo vencesse o Bragantino, esse hoje à noite, hoje, jogo que a Bandeirantes vai transmitir, se o Água Santa vencer o São Paulo. Então eles já contaram que iam ter vários eliminados, entre todos os eliminados, o melhor classificado fecha o quadrangular com o Mirassol, Inter de Limeira e Guarani. Então é uma federação que está com brincadeira, que não leva o futebol a sério, que não tem credibilidade nenhuma, e partindo dela, do seu departamento técnico, uma tabela dessa daí, que a Ponte vai ter que enfrentar, e o Comercial também, eu já não estranho mais. Prefiro não me indignar mais, porque infelizmente eu acho que está dentro da normalidade. A normal seria se eles fizessem uma coisa mais coerente e que agradasse mais aos seus afiliados. Essa mesma federação, que eu há algum tempo venho de campana nela, é essa federação que tomou a vaga do Guarani de uma maneira injusta, de uma maneira absurda na Copa do Brasil, dando essa vaga para o Botafogo de Ribeirão Preto, porque acreditou, todos sabem, que o Guarani iria se classificar para a Copa do Brasil deste ano, de 23, pelo ranking nacional de clubes. E a federação nem conta sabe fazer, ela fez a conta errada. E aí, para fazer cortesia com o chapéu dos outros, deu a vaga para o Botafogo, acreditando que o Guarani entrasse por um outro quesito. E aí o Guarani, o que aconteceu? Perdeu, empatou em todos os quesitos com a equipe do Criciúma de Santa Catarina. E aí foi para sorteio, vejam só, na moedinha. Aí ela manda lá o Mauro Silva para acompanhar o sorteio, é vice-presidente, e deu Criciúma no sorteio. Quantos milhões o Guarani perdeu? Essa é a federação que marca um mata-mata no sábado e na terça-feira. Tem alguma coisa que cause estranheza? A mim não. A mim está tudo dentro dessa sequência de equívocos e de grande demonstração de incompetência da Federação Paulista de Futebol. Batista. Ok, Tigrão, 17 horas e 16 minutos em Campinas. Atenção, você ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, você sabe qual é o melhor tipo de lubrificante para usar no seu carro? Não sabe, né? Eu tenho uma dica para você. É só observar o que é indicado pelo fabricante lá no manual do veículo. Não existe lubrificante melhor ou pior. Eles possuem viscosidade e propriedades diferentes. E cada motor é feito para rodar com um lubrificante diferente. Então, atenção, é muito importante, mas importante mesmo, usar a especificação correta. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em lubrificantes Petronas, Móbil e muito mais. E lá o atendimento diferenciado da Rocha Autopeças vai informar qual é o óleo recomendado pelo fabricante para o modelo do seu carro. Acesse o site
rochaautopeças.com.br. Encontre o link do WhatsApp da loja mais próxima de você e fale direto com o vendedor e peça o orçamento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. São 17h17 em Campinas. Estamos aqui também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós. Dá um like, dá um joinha, manda aí um joinha para nós. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos em contato neste momento com o Dr. Otto Gubel Júnior. Ele é o advogado. O Guarani entrou com um pedido de recuperação judicial. Ele vai explicar para os bugrinos e para o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes o procedimento. Doutor Otto, um abraço aqui, Rádio Bandeirantes, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes Campinas. Esse pedido de recuperação judicial, ele é um pedido direto, né? Porque tinha uma lei que o clube de futebol que não tinha direito, somente empresa, passou a ter direito, mas com a anuência da SAF. É um pedido direto de recuperação ou é um pedido liminar? Como que funciona essa ferramenta, esse instrumento que o senhor está movendo? Boa tarde. Então vamos explicar, né? Na verdade, a lei de recuperação de empresas, Carlos, ela fala sempre de recuperação judicial, ela fala em empresa, né? Então ela fala num conceito de empresa que seria com CNPJ, próprio de atividade empresarial, registro na junta comercial, que não é o caso dos clubes de futebol, tá? Acontece que já de um tempo para cá, desde 2008 tem uma primeira decisão e várias outras na sequência, equiparando algumas atividades negociais à empresa. Então, por exemplo, a própria Unimep, né, a Universidade Metodista, entrou com recuperação judicial e conseguiu o processamento da recuperação judicial, né? Outras entidades e associações de ensino conseguiram também nesse sentido, né? Então, o pedido de recuperação judicial do Guarani é muito nesse sentido, quer dizer, muito menos em relação à lei nova, até convenhamos, para evitar a discussão se nós somos ou não SAF, estamos ou não adequados à SAF, mas muito mais por ser uma atividade negocial e pelo Guarani ser um agente econômico, tá? Então, alguns clubes de futebol, como o Chapecoense, por exemplo, Santa Cruz e alguns outros, que não são SAF, também requereram a recuperação judicial e tiveram o processamento deferido. Quanto tempo demora para que o juiz responda e que o Guarani possa estar apto, portanto, né, em usufruir dessa recuperação judicial? Perfeito, Carlos, perfeito. Na verdade, dentro desse pedido de recuperação judicial, tem um pedido de liminar, um pedido de urgência, digamos assim, que é o desbloqueio das penhoras das contas correntes do Guarani, tá? Então é um pedido de urgência. Por isso nós esperamos que isso seja uma questão de poucos dias para poder ter o deferimento. Carlos Henrique, o Bate Pesado e a ICH, a sua pergunta. Estamos entrevistando aqui o Dr. Otto, que é o responsável, quem comanda o escritório de advocacia, que está comandando, né, essa questão aí do pedido de recuperação judicial. Sua pergunta. Dr. Otto, boa tarde, muito obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Eu queria que, em poucas palavras, o senhor resumisse. A partir do momento que a recuperação judicial é aprovada, não é? Como fica o dia a dia do clube? Ele tem que seguir fielmente o que for determinado pela justiça? As dívidas, elas são variadas, tem dívida trabalhista, tem dívida com empresas. Eu queria que o senhor esmiuçasse um pouquinho, a partir da aprovação, como fica o dia a dia das contas do clube. Boa noite, boa tarde, senhor. Boa tarde, Carlos Henrique, perfeita pergunta, muito boa, prazer em falar contigo. Bom, vamos entender o seguinte, né? A partir do momento que o juiz defere o processamento da recuperação judicial, o clube, ele passa a ter... Alô? Pode falar, doutor, estamos ouvindo. Tá joia, pensei que tivesse caído aqui. O clube, ele passa a ter uma supervisão judicial.
Então é nomeado um administrador judicial, Carlos. Ele administra o clube? Na verdade, não. Né? Até o nome, nós sempre entendemos que esse nome está equivocado na lei, né? Ele supervisiona e fiscaliza o processo de recuperação judicial. E isso é muito importante, porque se entende o seguinte: a partir do momento que um clube de futebol ou uma empresa pede a recuperação judicial, ela tem, obviamente, que apresentar suas contas em juízo. Ou seja, ele passa a ter uma credibilidade, uma necessidade, vou falar um português mais tranquilo, de andar na linha de fazer o certo, diferente dos clubes que não estão em recuperação judicial, que não têm que apresentar as contas em juízo. Então, na verdade, pedir a recuperação judicial é um atestado de idoneidade, né? A partir dali, o Guarani já vinha fazendo isso, porque já tinha alguns controles judiciais antes, mas e a partir de agora as contas ficam públicas e fiscalizadas. Ou seja, isso só tem a trazer coisas boas. A transparência e a fiscalização judicial só tem a trazer coisa boa. A partir do momento que o juiz defere o processamento, nós temos que apresentar um plano de recuperação judicial em 60 dias, Carlos. Tá? Esse plano ele vai explicar os meios de recuperação do Guarani e a forma de quitação desse passivo. Tá ok? Então, esse plano vai ser votado pelos credores, simplificando como funciona essa votação. A maioria por classe, né? A maioria trabalhista, a maioria dos credores quilografados aprovam o plano e a partir dali sim o Guarani tem que cumprir esse plano de recuperação judicial. Doutor, eu tenho mais uma. Enquanto acontecer essa reestruturação das dívidas, ela tem que apresentar algum balanço, alguém que aprove. Há uma nomeação, por exemplo, de algum administrador judicial. Como é que funciona? Quem que controla isso mensalmente, doutor? Exatamente. A empresa tem que apresentar mensalmente as contas demonstrativas mensais, né? Então, todo mês, ela tem que apresentar em juízo isso. E quem que fiscaliza? É o administrador judicial. O que é o administrador judicial? Ou é uma empresa, ou é um economista, um contador, ou um advogado que conheça profundamente da lei, e ele vai fiscalizar, ou seja, vai ver se as contas do Guarani estão sendo pagas da forma correta. Otto, isso quer dizer que o Guarani não vai poder fazer investimentos, alguma coisa? Não, absolutamente não. O Guarani vai continuar tendo a liberdade de escolha e de gestão, tá? Os diretores do Guarani. O que vai acontecer é que tudo vai ser fiscalizado. Ou seja, um gasto que não estava num contrato ou alguma coisa que está fora da regra é fiscalizado pelo administrador judicial. Estamos entrevistando o doutor Otto Gubel, ele que é o advogado responsável por esse processo pedido de recuperação judicial do Guarani Futebol Clube. Doutor, qual é a dívida? O senhor teve acesso a esse número? É possível revelar? É possível, sim, é público, né, Carlos, tá? O passivo, ele está aproximado em 60 milhões, é o passivo que é sujeito ao pedido de recuperação judicial, né? Ou seja, é aquele passivo que a gente pode tratar na recuperação judicial, tá? Existe um passivo tributário também, mas esse passivo tributário está sendo negociado diretamente com a Procuradoria, né? A recuperação judicial vem, inclusive, a ajudar a qualificar o Guarani para ter uma negociação melhor, e a gente espera que haja uma redução muito grande de juros e multa, especialmente, Carlos, porque esse passivo ele é muito antigo, né? Então, o que é gravoso nesse passivo é mais a questão dos juros e multa mesmo. A gente sabe que a dívida tributária é corrigida por juros públicos que são altíssimos, né? Então, a ideia é também, e vai fazer parte do plano de recuperação do Guarani, a reestruturação do passivo tributário. Então, o passivo financeiro e trabalhista na casa de 60 milhões e o tributário nós esperamos uma redução muito drástica, tá? Eu não sou advogado, mas dei uma lida aqui na peça, no processo, está muito bem embasado, fundamentado, inclusive até mostrando aqui a história do Guarani Futebol Clube, anexando foto do campeão brasileiro de 78. Enfim, essa montagem aqui, quantas páginas tem esse processo, hein, doutor? 45 páginas, Carlos. Nós tivemos 6 profissionais envolvidos aqui do escritório por um bom tempo, tá, para fazer um trabalho de garbo e de técnico da forma como o Guarani merece.
A ideia de mostrar o Guarani nessa forma, que é da glória do Guarani, é para mostrar, inclusive, a viabilidade dele. Nós estamos recuperando um clube que tem uma torcida que ama o clube, uma torcida fanática, é um clube que tem glória, e por isso é um clube que realmente, não só pela questão financeira, também pela questão financeira, mas por tudo que ele representa, que ele tem que ser, obviamente, reconquistar a grandeza dele. E eu estou vendo aqui também, né, assina também aqui a Caroline Vital de Oliveira. Caroline Vital de Oliveira é filha de um grande amigo meu, um dos responsáveis pela minha vinda aqui para a Bandeirantes há 20 anos atrás, o Sadi Vital de Oliveira. O Sadi Vital foi o cara que fez o primeiro contato comigo para vir aqui para a Bandeirantes há quase 21 anos atrás. A Caroline Vital de Oliveira, filha do Sadi Vital, trabalha com o senhor aí, né? A Caroline, inclusive, é uma das grandes responsáveis aqui pelo pedido de recuperação judicial do Guarani. Trabalhou essas últimas 3 ou 4 semanas quase em tempo integral para o Guarani. Fico muito feliz em saber disso, uma profissional excelente. Ela e toda a equipe está muito, muito focada aqui em fazer o melhor trabalho para o Guarani. E eu não sabia da história, Carlos, eu fico muito feliz com isso, viu? Dá um beijão pra ela aí, né? Admiro demais sim. O pai dela, tem um carinho muito grande amigo de longa data. Agora, sobre a sequência desse negócio, porque o Guarani tem um novo presidente, ainda não assumiu, né? Isso aí tem que ser encaminhado para o cartório e tal, e lá no dia 2 assume o novo presidente. Mas isso já vinha rolando aí. Como a gestão anterior apoiou essa gestão que vai iniciar, acredito que não haverá problema com relação a isso, doutor? Não haverá problema, Carlos, isso já foi conversado. Inclusive, o pedido de recuperação judicial não foi uma surpresa, nós fizemos uma assembleia no clube. Nessa assembleia apenas houve um voto contra. É bom explicar isso, quer dizer, nós explicamos durante 3 ou 4 horas o que é um processo de recuperação judicial. Apresentamos um trabalho de mostrar como os outros clubes estão tratando o passivo deles, apresentamos um trabalho para mostrar como nós queremos tratar o nosso passivo, tá? E os associados, os sócios do Guarani, votaram e em grande número, né, aprovaram o pedido. Então a gente entende que é a vontade dos sócios mesmo, a vontade do clube de reestruturar, independente da diretoria, mas essa diretoria está nos apoiando também. Doutor Otto, muito obrigado pela participação conosco, muito importante a sua presença aqui, dando explicações. É um assunto jurídico complexo, difícil entender para os leigos, né? E a sua dinâmica de explicação, muito didática aqui, nos esclareceu, pelo menos a mim, dando um norte, pelo menos, daquilo que a gente imagina com relação a essa questão aí da recuperação judicial. Porque esse nome recuperação judicial, quando ele surge, dá a impressão de que a empresa está falida, que o negócio vai acabar, né? Então, é uma palavra que, para o leigo, para quem não conhece muito e tal, causa um certo espanto. Mas com as suas explicações aí, acredito eu, o torcedor do Guarani não vai ficar espantado não, hein, doutor? Nós queremos trazer, muito obrigado, Carlos, pelas palavras e pela oportunidade. Nós queremos vamos fazer um excelente trabalho no Guarani. A palavra recuperação judicial realmente não soa bem, mas eu gostaria de falar que é um recomeço, né? Eu acho que é uma nova chance que toda empresa, nesse caso que o Guarani, vai ter de recomeçar com as suas contas, né? Então é uma nova chance que nós vamos aproveitá-la com certeza para colocar o Guarani de volta no lugar onde ele merece, no topo. Quantos anos tem o seu escritório? Nós temos o escritório há 20 anos. Eu trabalho com recuperação judicial, Carlos, desde o 5º dia da lei, né? A lei entrou em vigor em 2005. Logo em seguida, no 5º dia, nós já entramos com a recuperação judicial de uma empresa aqui de Valinhos, e de lá para cá foram mais de 200. Tá bom, então, muito obrigado, um grande abraço, e assim que surgir alguma dúvida a gente te procura aí, tá bom? Estou sempre à disposição, um grande abraço para você e para todos os amigos ouvintes da Band Campinas. Doutor Otto Gubel Júnior, advogado, especialista, né? Deu para perceber aí, há muito tempo mexendo com isso. Então o Guarani está em boas mãos. 17h31, ouvinte no ar da Bandeirantes, mensagem de áudio.
Bom dia, Batistão, Carlos Batista e todo mundo aí da Bandeirantes. Meu nome é André Passe, aqui do Taquaral. Não seria interessante o Guarani contratar o Carpini e de contraponto já traz o Bruno Mezenga, que tá fazendo um gol pra caramba? Sempre gostei desse cara. O que vocês acham? Um abraço. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Olha, eu li hoje uma nota do Água Santa que disse o seguinte: nosso comandante, Thiago Carpini, assinou um novo vínculo válido até dezembro de 2024. Além da renovação, o acordo também envolverá melhorias estruturais na Arena Inamar, a montagem do elenco para 2024, um período de estudos no Brasil e na Europa, visando garantir a licença da UEFA e observações em equipes do Velho Continente. Então veja, o Água Santa tem hoje, né, o jogo contra o São Paulo, transmissão aqui da Bandeirantes, mas não esperou nem o jogo de hoje. Já conseguiu aí uma renovação com o Carpini até 2024. Vai disputar a Série D de dado. O que ocorre é o seguinte: eu recebi uma informação de que o Marconato, André Marconato, que será o próximo presidente do Guarani, tem assim uma admiração pelo trabalho do Carpini. Só que, se o contrato já foi renovado, o Carpini está fora de questão, né? E o Bruno Mezenga, eu passo para você, CH ouvinte, quer saber se o Guarani não poderia contratar o Bruno Mezenga, não o da novela, o jogador de futebol. Batista, o Mezenga da novela era bom, né? Era divertido assistir. Agora, não sei, Batista, como é que eu vou responder? Eu não sei nem quem vai ser o treinador do Guarani. Acho que vai ser o Moisés, a chance é boa. Eu não gosto muito de ficar falando desse ou daqui. É bom jogador, é um jogador interessante, como tem muitos aí, né? Agora, o Guarani vai ter dinheiro, qual vai ser o orçamento, que tipo de time? Aí tem uma relação muito grande do jeito que o time vai jogar. Quando você perguntou a respeito do Moisés, eu nem conheço o treinador direito, estou conhecendo agora, terceira partida, estamos vendo qual que é o estilo dele. E a contratação de um atleta, de um jogador de futebol, ela tem que casar muito com quem vai comandar o time. Ora, se eu não sei, e ninguém sabe ainda, nós estamos aqui conjecturando, quem é que vai comandar o Guarani no Brasileiro? Como é que eu vou falar de um atleta se eu não sei nem o que é o comandante? Então, para não ficar sem resposta, é bom jogador. Você contrataria? Não sei. Primeiro tem que acertar o treinador. Boa tarde aos amigos da Band. Eduardo Persson, em 2 jogos pelo Ituano, jogou mais que os 3 anos que ficou no Guarani. Titular, artilheiro e sem ser substituído. Não me lembro dele ter jogado uma partida inteira no Guarani. Ou entrava no decorrer, ou era substituído. Além de quando jogavam uma partida, ficava um mês no estaleiro. Coisas do futebol. Carlos Stefanuto, Fortaleza, Ceará. Realmente, né? São coisas que não se explicam. O futebol tem muito disso. O jogador está num lugar, não funciona, não vai, sempre contundido, vai para outra equipe lá, se sente bem, recebe o apoio incondicional do treinador, aí o cara ganha uma confiança. Aliás, não é só no futebol, né? Em qualquer atividade, a coisa funciona mais ou menos assim. Quando o profissional tem confiança, quando recebe essa confiança, ele consegue desenvolver melhor o seu futebol. Às vezes é talentoso, tem qualidade, mas o emocional atrapalha demais e aí, consequentemente, acaba vindo a contusão. Porque quando o cara não está bem, não consegue dormir direito, não respira legal, o corpo é uma máquina perfeita. Quando o emocional não está legal, o cara fica doente, pega gripe constantemente, né? Outras doenças. Ele sente uma barbaridade. No caso do jogador de futebol, ele trabalha com improviso puro. Ele tem que estar bem, tem que estar com o emocional em ordem para poder render, porque senão não consegue, às vezes tem talento, tem qualidade, mas não consegue colocar em prática. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde, ouvintes da Band.
Na situação do Guarani ganhou o melhor nome, né? O Marconato aí, para dar sequência ao trabalho do Ricardo Moisés. E por falar em Moisés, com certeza o Moisés Moura tem que continuar à frente do time. Já mostrou que tem feeling, que sabe, que entende aí do riscado, então tem tudo para dar certo. Mas tem também que trazer umas peças boas aí para o time vir forte na Série B e buscar o acesso. Valeu, Batista. Alexandre, do Cambuí. Abraço, Alexandre, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Batista, não quero nem saber desses caras aí que vai tomar conta do Guarani. Quero saber deles contratar um centroavante para fazer gol aí, mais uns meio-campistas, um bom zagueiro aí, pra fazer uma boa campanha na Série B, porque disputar todo ano pra não cair é osso, velho. Falou? É o Nardo. Ok, um abraço, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Bandeirantes Campinas. Aqui quem fala é Rogério, Itapecerica da Serra. Eu, há pouco mais de um mês, eu tenho acompanhado Campinas, a Band Campinas, Esporte em Debate, mas o horário que eu consigo escutar é à noite. Eu escuto em casa, e eu aprendi a admirar o Carlos Batista com perfeição de como comanda a mesa, né, entre aspas, e a narração, assim então como os comentários do CH, do Tigrão, enfim. Gostei muito. E uma coisa que eu pergunto, eu aprendi a gostar de todo esse acompanhamento, o ex-técnico do Guarani, o Mozart, que saiu, eu lembro de um jogo antes que ia enfrentar o São Bernardo, pediram que era um jogo, ele comentando que era um jogo importantíssimo, que toda a torcida Guarani devia ir. Aí depois do jogo perdeu de 5, aí deram o público e o valor arrecadado. O público era de 3.700 pessoas, arrecadou R$68 mil. Aí esse fim de semana agora viu a Ponte, que foi jogar fora, que deixou de ganhar aqueles 2.100.000, perdendo lá para Pelotas, né? Foi jogar no sábado, está em primeiro lugar na Série 2 para subir para a Elite. O público é de 4 mil e a renda de 37 mil reais. Como é que sobrevive, com todo respeito a Guarani e Ponte, que são times grandes no interior de São Paulo, que já não é interior de uma cidade de quantos milhões de habitantes? 8. Consegue sobreviver? Eu não consigo entender. Imagine os outros mais para dentro desse interior. Mais uma vez, obrigado, boa tarde e fique com Deus. Abraço, muito obrigado, amém. Fica com Deus também. Dá um like aí pra nós, vai. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, meta o dedo aí no joinha. Manda pra cá a sua participação através do like. Dê um like aí pra nós. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto da melhor pizza de Campinas. Saborosa, com muito mais recheio e massa crocantíssima. Rodízio de pizza da melhor qualidade, de terça a sábado, muito bem servido. Não tem miséria, não. São mais de 40 sabores entre pizzas doces e salgadas. E tem também pizza de sorvete. Bom atendimento e preço baixo. Ambiente agradável. Conheça o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante na Rua Boa Ventura do Amaral 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, em Campinas. Agende o seu happy hour, reunião com a família, pessoal da empresa. Anote aí o número do WhatsApp: 974106068. 974106068. Leve o seu grupo e ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. E fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Ele é o mais simpático da gastronomia campineira. Sobrenome Dias, porque está lá todos os dias. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Ouvinte no ar, 17h41, mensagem de áudio. Boa tarde, CH, Carlos Batista.
que é grãozinho e grão. Eu não aprovo o Moisés Moura como técnico. O único técnico que eu aprovo é aquele técnico do São Bernardo. Entendeu? Aquele lá o Guarani sobe. Eu tenho certeza que o Guarani sobe. Entendeu? É o único que vai fazer o Guarani subir pra Série A. Entendeu? O resto nenhum vai. Entendeu? E manter bom jogador e contratar bom jogador. Eu vou falar o Regis aí, o Regis é uma boa. Entendeu? Um amigo. Entendeu? É isso que eu penso. Não sei se CH pensa igual a eu. Pelo pinar. O Carlos Batista fala que já peço pra ele pinar. Entendeu? Obrigado, boa tarde. É o Paulo aqui da Vila Formosa, Bugrino, da Pera até o Osso. Obrigado. Abraço, muito obrigado. E aí, CH, é pra você pinar. Pina aí, CH. Mas acho que eu falo dia sim, dia não, né? Sobre o técnico do São Bernardo. Mas vamos lá. Primeira coisa, precisa saber se ele está disponível no mercado, se não vai continuar no São Bernardo. Não, mas o primeiro de tudo é entender o que o Guarani quer, o que pensam as pessoas que mandam no Guarani. Tem gente lá, tem diretor de futebol, analista de desempenho, gente que frequenta o brinco, que analisa o mercado. Tem o técnico do São Bernardo e uma dezena de outros técnicos. Essa afirmação, o Guarani só vai subir se contratar o técnico do São Bernardo, desculpa, eu não consigo concordar com isso. Existem outros bons treinadores. Eu acho ele bom treinador. Eu até escolheria ele para o meu time, mas eu não sou o dono do Guarani, eu não decido pelo Guarani. Ele é um dos bons nomes. Agora, relacionar uma coisa com outra, eu não concordo. Se só relacionar o acesso do Guarani com a contratação do técnico do São Bernardo, não concordo. Olha aqui, Gustavo Normanha, segue aí o like aí, Batistão. Opa, muito obrigado. Gustavo Normanha, ele que comanda a GoCare Saúde, Plano de Saúde. Já anunciou conosco aí durante um tempo, não anuncia mais, mas o Gustavo Normanha tá sempre na escuta. Grande Bugrino, Bugrino da pele até o osso. Muito obrigado pelo seu like, viu, Normanha? Abraço, mandou inclusive a foto, né? Ele tirou uma foto e mandou pra cá a foto. Um grande abraço pra você, muito obrigado pela audiência. Ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Como dizia o outro, certo é o que dá certo, né? Então, se tá dando certo, tem que deixar o rapaz trabalhar aí. Deixa o Moisés fazer o trabalho dele, que até agora o aproveitamento dele tá bem melhor do que o do Moser e eu acho que vai dar certo sim. Só tem que dar uma reforçada aí pra Série B. Pra não levar muito susto. Um abraço, bom trabalho pra vocês. Valeu, muito obrigado. Essa frase é do Eli Carlos, que Deus o tenha, trabalhou bastante tempo aqui, né, como comentarista. Eli Carlos que jogou em grandes clubes. Guarani, Flamengo, Cruzeiro, ídolo em vários clubes. E quando encerrou a carreira foi treinador de futebol, inclusive do próprio Guarani. E depois comentarista aqui na Band TV e também na Rádio Bandeirantes. A frase é dele, certo é o que dá certo. O mundo do futebol é um mundo complexo, muito curioso. Às vezes por caminhos tortuosos, acaba chegando. E o mais importante é o resultado final. É a história que eu conto aqui do Dirceu José, que foi meu guru na publicidade, era diretor comercial da emissora. E a frase dele era genial, né? Tirar o pedido. É o cara que vai lá, explica, e o cliente gostou, sensacional, muito bom, achou que realmente é muito bom o produto. E aí o cara volta para a empresa, o caso era contato publicitário, né, que voltava para a emissora de rádio, e aí tirou o pedido. Não tirou o pedido. O cara não assinou o pedido. Então, se não tira o pedido, não adianta nada, né? Ah, mas eu falei com esse, falei com aquele, fiz 10 visitas, visitei 3 clientes na parte da manhã e mais 8 na parte da tarde. Trabalhei pra caramba. Tirou o pedido? Não tirou o pedido. É o que eu falei, por exemplo, do Gilmar Dalpozo. Ele pegou o time do Ituano, falei na TV.
Pegou o time do Ituano, estava numa situação muito difícil. Saiu de virtual rebaixado para semifinalista do Campeonato Paulista e classificado na Copa do Brasil. O cara é ou não é competente? Tirou ou não tirou o pedido? Tirou o pedido, Então o resultado final é o que efetivamente interessa. Até porque é isso que dá o dinheiro, o cascalho, a ferpa, o arame, o money. É isso que faz com que o time tenha condições de continuar subsistindo. Teve o caso aqui da Ponte, não tirou o pedido contra o Brasil de Pelotas tendo mais time e sendo o favorito no confronto, não tirou o pedido. A Ponte contra o Água Santa no Campeonato Paulista caiu. Tinha que fazer o que o Ituano fez com a equipe do Santos. Tinha que só ganhar o jogo. Tinha que ganhar o jogo. Aliás, acho que não precisava nem ganhar. Se não me falha a memória aqui, era só empatar. Perdeu o jogo. Hélio dos Anjos não tirou o pedido. Mas pegou o time, já estava quase rebaixado. Não estava mais rebaixado do que estava o Ituano. Então é a história de tirar o pedido. Esse é o mais alto grau da competência. Ou você é competente ou não é competente. Não adianta conversa. Conversa, o Tigrão que tem essa frase, né? Prosopopeia flácida para ninar bovinos. É o que mais tem no mercado. É o quest. O cara fala e não sei o quê, porque vem e vai. Isso é em todos os meios, em todos os ramos de atividade. O futebol é assim também, na política é do mesmo jeito, entendeu? Muita conversa, mas o resultado final não acontece. O rápido intervalo e voltamos já, 17h48. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja Sócio Campeão. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. É comigo, 17h52. Dá um like aí pra nós. Estamos com 53. Dá um like, meta o dedo aí no botão e manda pra cá um like pra nós. Vamos ouvir o Hélio dos Anjos. O técnico falou em entrevista coletiva logo depois da vitória contra a equipe do Noroeste. Partida realizada, 15ª rodada, Estádio Moisés Lucarelli, no último sábado. E o Hélio dos Anjos analisa a vitória contra o Noroeste também, já projetando o duelo diante do Comercial, partida marcada para sábado, 4 da tarde, lá em Ribeirão Preto, no estádio Palma Travassos. Realmente nós começamos o jogo, eu resolvi ontem, fiz um trabalho tático com essas mudanças, tirando alguns jogadores por problema de cartão, alguns jogadores que a gente também achou que a minutagem... vimos que a minutagem estava muito alta, como foi o caso do Matheus Silva, Amaral com 2 cartões, algumas coisas que a gente procurou fazer. E aí aproveitei para também estruturar a equipe com a linha de 3 atrás, né? Dar oportunidade para jogador como o Jean, que vem subindo de produção, vem apresentando-se muito bem. E ao natural a gente também fez o meio campo com mais mobilidade, né? Usando o Tavares como um segundo volante, o Léo que é um de primeiro. As coisas começaram a acontecer, só não aconteceu melhor porque nós somos muito ansiosos nas nossas saídas de bola. Nós estávamos indo muito para dentro da parede, a gente rodou muito pouco a bola. E também quando a bola chegou no sistema ofensivo, nós queríamos resolver de qualquer jeito. Foi uma das coisas que eu batia no próprio Pablo. Falei, Pablo, tá ansioso, tá querendo fazer de qualquer jeito, as coisas não vão acontecer assim. E nós voltamos para o segundo tempo já com um poder de reação e de jogo técnico melhor. Não estava tendo problema com o ataque do adversário, por sinal, mas um ataque bom, interessantíssimo, de muita mobilidade, junto com velocidade. E a gente aí foi apertando. Já podíamos ter conseguido o pênalti no primeiro tempo, e isso aí é um absurdo. É um absurdo que a gente vê. Aí contra a gente, deram 2 pênaltis com o Thiago e foi um absurdo. Aí dá o pênalti, parece que veio apitar sabendo que eu estava com 2 cartões amarelos. Veio apitar sabendo que eu estava com 2 cartões amarelos, porque eu sou muito justo. Na hora do cartão amarelo eu não falei nada com ele. Nada, exatamente nada. Falo demais com a arbitragem, dou aquela certa pressão ali, mas na hora do cartão amarelo eu não falei nada com ele. Mas tudo bem, eu não entro em campo. Quem não podia tomar cartão amarelo hoje não tomou, e nós estamos com todo mundo limpo. E vamos fazer uma decisão contra uma equipe tradicionalíssima, muita tradição, isso aí a gente tem que respeitar. Com o Águia, com um cara esperto como treinador, que é o Roberval Davino, mas a gente vai impor o nosso jogo, tanto lá no Palmas Travassos como aqui. Vamos tentar fazer o nosso jogo. E eu acho que a gente vai ter as dificuldades normais, mas a gente vai ter condições de fazer 2 bons jogos. Questão Elvis. Elvis não foi entregue ainda ao departamento nem físico, né? Tá programado para amanhã. É aquilo que eu falo. Eu gosto de jogador igual o Elvis. Se depender dele, ele joga amanhã. Você entende? O Elvis é um cara astral bom, positivo, vai lá, joga tudo pra cima, mas nós vamos ter que aguardar bem durante a semana, né? Daqui a pouco eu vou ver o que é melhor. Pode ser que daqui a pouco o melhor, até mesmo o Elvis na segunda partida, né? Pode ter essa possibilidade. Então a gente vai tentar fazer aquilo que nós achamos que é o melhor para uma decisão fora de casa. Tá aí, né? O otimista Hélio dos Anjos achando que vai poder talvez contar com o Elvis na segunda partida. Elvis entrou no período de transição, claro, é uma contusão, né? Tem que ver aí se o corpo vai responder ou não, mas o Hélio dos Anjos está lá no dia a dia, está vendo o que está acontecendo. Se ele colocou dessa maneira, terça-feira, hoje é segunda, tem um pouquinho mais de uma semana, né? Uma semana e um dia para tentar a recuperação para o segundo jogo, que é na terça-feira. Eu não estou lá dentro, mas acredito que talvez seja mais viável trabalhar com a ideia do segundo mata-mata. Em passando, eu penso que a Ponte vai passar pelo Comercial
aí sim, para o segundo mata-mata, teria condições de contar com o Elvis. Contusão muscular, né, CH? Não pode precipitar. O que você acha? A distância, tá? Eu não tenho dados suficientes para poder dar uma opinião mais abalizada, mas eu tenho a impressão, pela condição física dele, que nunca, quando esteve em ritmo de jogo, foi 100%. A gente conhece o Elvis de muito tempo. Eu acho que transição até pegar uma forma física, ritmo de jogo, para ter uma aceitação em termos de escalação, só no próximo mata-mata. Eu não acredito no Elvis nem sábado e nem terça-feira. Então, à distância, tenho a impressão que a Ponte vai preparar caso seja possível. A gente nem sabe se a Ponte vai avançar. Acha que vai, na teoria, não é? Pelos times que são, pelo que a gente está acompanhando, mas eu tenho a impressão que o Elvis é só para uma possível semifinal, Batista. Vamos ouvir o Edson, 17h57. Zagueiro teve mais uma oportunidade, quarto jogo, com a camisa da Macaca, recém-saído da base e fazendo parte do elenco Ponte Pretano. Vamos ouvi-lo. Entrevista com o Edson. Edson, como você avalia esse seu momento na equipe, ganhando oportunidades após ter subido ao profissional? Cara, muito feliz, né, pelo momento que eu estou vivendo. É uma coisa que eu sempre busquei desde a base, né? E vejo que trabalhando você consegue qualquer coisa. Então, eu estou trabalhando firme, dando o meu melhor e as oportunidades vão aparecer. Como foi para você a hora que o Hélio chegou e disse no início da temporada que ia ser integrado? E como tem sido o trabalho com a comissão? Cara, quando ele chegou e falou, foi uma emoção. Eu quis logo contar para minha família também, porque estava me preparando para ir para a Copinha, né? E não fui, né? Mas aí eu peguei, ele me falou, né? Eu fiquei muito feliz, contei pra minha família, todos ficaram felizes. E a comissão, não tem palavras, sempre me ajudou, tá no dia a dia comigo, tá me ajudando a evoluir cada vez mais para estar sempre dando o meu melhor. Foram 4 jogos já realizados. Como que foi para você jogar com atletas mais experientes no setor? Tem aprendido nesse processo que tem vivido? Sim, com certeza. Tanto o Matheus, Fábio, o próprio Thiago, que está aqui já, né, há algum tempo, estão me ajudando muito dentro de campo, para cortar uns caminhos, aprender coisas novas, e certeza que isso vai me ajudar muito agora e também lá para frente. Fala um pouco da sua jornada até aqui, da onde você desde quando está aqui na Ponte Preta? Então, eu sou do interior de São Paulo, sou de Borborema, que dá uns 300 quilômetros daqui, de Campinas. Eu cheguei no Sub-15 da Ponte, estou desde Sub-15, passei todo o processo, Sub-15, 17, Sub-20. E agora, graças a Deus, no profissional, e quero poder trabalhar bastante para dar continuidade. Você tem contato ainda com o pessoal lá em Borborema, quando eles viram você, sua família principalmente, né, sendo integrado, tendo oportunidades, você ainda mantém contato com o pessoal lá de Borborema? Sim, mantenho. Meus amigos, todos os jogos que eu vou também mandam mensagem, apoiando. Depois dos jogos até mando feedback, né? Eu talvez puxo a orelha, falo se podia melhorar aquilo ou aqui, né? Alguma coisa assim, mas mantenho sim, e tenho amigos lá de longa data também. Está sendo um sonho para você esse momento? Sim, com toda certeza. Sempre busquei isso, né, cara? Sempre busquei, foi uma coisa que é uma paixão, né? E sempre busquei, trabalhei e tenho realizado os sonhos. Ainda a ficha parece que não caiu ainda direito, mas estou trabalhando e quero continuar assim. Fala um pouco das suas características como zagueiro, como é que você se define, o que você vê que você tem de qualidade dentro de campo, como é que você vê o seu posicionamento. Conta um pouco para nós sobre as suas características. Cara, eu vejo que eu sou um zagueiro que eu tenho uma boa saída de bola, consigo olhar bem o jogo, construir bem, duelo 1 contra 1, bola aérea, eu vejo que eu estou melhorando, eu tenho buscado melhorar, mas também já é uma coisa que eu venho aperfeiçoando desde da base. E acho que é mais isso, cara, o confronto, a bola aérea, e vejo que estou indo bem, e aqui o professor também está me ajudando bastante. Nova fase na Série A2, como é que chega a Ponte nesses mata-matas?
Cara, a Ponte chega com um grupo muito forte, um grupo muito focado no que quer, que é passar dessa fase, buscar a semifinal e, consequentemente, chegar na final e conquistar esse título. Muito bem, tá aí o zagueiro Edson, menino Edson, recém-saído da base, entrevista Thiago Toledo, da assessoria de imprensa da Ponte Preta. E aí o CH já tem uma ideia, um pensamento definido sobre o Edson ou ainda não? Prefere esperar um pouco mais? Batista, eu não me lembro de ter ouvido uma entrevista do Edson, posso estar enganado, mas fala fácil, objetivo, claro, me parece ser, e aí combina com aquilo que eu tenho de informação, um jogador inteligente. Evidentemente que para ele virar realidade, ele ainda está no começo de carreira, depende de vários aspectos, principalmente de um parceiro confiável do lado dele, um cara que puxe o Edson para cima. Ele tem prestígio, eu fiz essa pergunta recentemente para o Fábio, e o Hélio também teceu vários elogios para ele, e a tendência é que ele tenha um futuro legal pela frente. Tem que esperar para ver, mas eu tenho certeza. Para o Hélio vir à entrevista coletiva e falar 2 ou 3 vezes do atleta, é porque o atleta está mostrando qualidade. Evidentemente que a gente tem que assistir bastante a ele ainda, ele tem todo um campeonato brasileiro para mostrar o seu valor, mas está começando de maneira positiva. Precisa ser mais testado, precisa ter ritmo de jogo, partidas consecutivas para a gente ter uma análise correta e fiel do que ele pode render e das qualidades, dos defeitos que ele possa apresentar. Mas as informações são boas e, por enquanto, eu tenho gostado do comportamento dele. São 18h03 em Campinas, um rápido intervalo e voltamos já. Enquanto isso, vai dando like. Estamos com 60. Meta o dedo no botão, agora 18h04. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: na Corbella tem coral rende muito, maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, e estão definidas as partidas de quartas de final do Campeonato Paulista da Série 2, inclusive com os dias e horários. A Federação Paulista de Futebol divulgou hoje à tarde os confrontos. Na sexta-feira, dia 17, 7h30 da noite em Rio Claro, tem Velo e Noroeste. No sábado, dia 18, 11 horas da manhã, Santista e 15 de Piracicaba. No sábado, em Ribeirão Preto, 4 da tarde, Comercial e Ponte Preta. E no domingo, dia 19, às 18 horas, em Barueri, Oeste e Novo Horizontino. Atenção para os jogos da volta.
as partidas que serão realizadas no meio de semana. Na terça-feira, dia 21, 7 da noite, Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Comercial. Também na terça-feira, dia 21, 9 da noite, Noroeste Velo Clube. Já na quarta-feira, os outros 2 confrontos. 18 horas, Novo Horizontino e Oeste de Barueri. E na quarta-feira, dia 22, 8h30 da noite, no Barão da Serra Negra, tem 15 Comercial. Daí, portanto, os confrontos definidos com datas e horários das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2. Destacando que hoje, logo mais às 20 horas, tem São Paulo e Água Santa, a definição do último finalista do Campeonato Paulista. Um confronto já está definido. Palmeiras e Ituano. O Verdão eliminou São Bernardo e o Ituano nos pênaltis eliminou o Corinthians. Quem passar de Água Santa e São Paulo pega o Bragantino. Então, portanto, hoje a definição também dos semifinalistas do Paulistão 2023. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbela Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Esporte em debate na Bandeirantes. São 18 horas e 8 minutos em Campinas. E atenção, vai ter ingresso para o torcedor da Ponte Preta lá em Ribeirão Preto, estádio Palma Travassos. É o seguinte: 4.000 ingressos é a carga para o estádio Palma Travassos. Ainda não tem o preço do ingresso e também não tem o dia de início da venda, mas os ingressos serão vendidos aqui em Campinas. Você que é ponte pretano poderá comprar os ingressos e ir já com o ingresso em mãos lá para Ribeirão Preto. Venda em Campinas, carga de 4.000 ingressos. Ótima notícia, hein? O Comercial inicialmente tinha oferecido 2.000. A Ponte Preta, através da sua administração, negociou com o time de Ribeirão Preto e conseguiu dobrar a carga para 4.000. Então serão 4.000 ponte-pretanos que vão empurrar a macaca lá no estádio Palma Travassos no próximo sábado, a partir das 4 da tarde. Ouvinte participando conosco, 18h09, ouvinte no ar. Batista Sérgio aí das Paineiras. Eu vi você falar pouco aí sobre tirar o pedido, né? E realmente, a Ponte Preta aí, o Hélio dos Anjos mesmo até agora não tirou o pedido, não. Ele rebaixou a Ponte Preta, colocando o Dedé em campo, que entregou o jogo pro Água Santa. E a Ponte, um empate, livrava ela do rebaixamento. Não tirou o pedido. Aí ele foi para a Série B, quase caiu, deu uma subidinha, mas acabou atrás do Guarani. Não tirou o pedido. Foi na Copa do Brasil, não tirou o pedido, perdeu lá para Pelotas. Na Série A2, ele simplesmente fez o óbvio, né? Quer ficar em primeiro lugar. Agora ele vai tirar o pedido na hora que a Ponte Preta subir. Porque o João Brigatti foi demitido em terceiro lugar na Série B, porque perdeu na terceira partida para o América Mineiro lá. Então tá na hora do Hélio dos Anjos parar de fazer muita gracinha nas entrevistas e trazer resultado, que até agora eu, sinceramente, não vi. Obrigado, boa noite. Boa noite, mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista, equipe. Estou ouvindo o programa. Só queria que você me tirasse uma dúvida. A Ponte Preta, se ela passar pelo Comercial, a próxima fase, a probabilidade dela jogar será com quem? Eu não tenho ideia de quem possa ser. Será que vocês conseguem me dar essa resposta? Eu sou Wagner aqui do Jardim São Gabriel. Um abraço para todos aí. Deus abençoe a todos. Depende, né? Depende de quem vai se classificar, né? Não tem como montar. Por exemplo, a Ponte, a primeira colocada, pega o Comercial, que foi o 8º colocado.
E aí o Novo Horizontino pega o Oeste, Novo Horizontino 2º colocado e o Oeste 7º colocado. Então vai invertendo dessa maneira, né? Então, se for assim até o fim, a Ponte vai pegar uma campanha inferior à campanha dela. Então não tem como fazer essa montagem, vai dependendo da classificação para ver quem é que vai passar para a etapa seguinte da competição, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, que é o Dimas de Campinas. O Guarani precisa de bons jogadores, atacantes, meio de campo, zagueiro, pelo menos 3 para esse ano já ajuda. Porque não adianta ficar com essa trocação de técnico, porque vai ficar qualquer coisinha troca de técnico e não vai resolver o problema. Precisa de bons jogadores para decidir esses jogos aí. Senão todo ano vai ficar nessa onda de cai e não cai. Ok, um abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte conosco. Boa noite, Batista. É o Gramário, tudo bem? Já tem alguma informação sobre preços de ingresso e disponibilização para a torcida da Ponte? Para sábado, 16 horas, no Palma Travassos. Estarei lá, mas eu preciso saber o preço para poder guardar o dinheiro. Abraço! Não tem, o preço ainda não. Mas já tem a carga de ingressos, 4.000. E assim que tiver, nós vamos informar, né? Mas momentaneamente ainda não tem o valor. Mas os ingressos serão vendidos em Campinas. Tá bom, Gramari? Mais um ouvinte no ar. Carlos Batista, boa tarde. Aqui é Frederico, falando de Campinas, da região aqui do Galeria Shopping. Gosto muito do programa de vocês. Sou bugrino e tenho uma dúvida aqui, que talvez o CH possa me ajudar. As pessoas têm ligado aí falando, tem que trazer o técnico de São Bernardo, com o técnico de São Bernardo, o Guarani sobe, o Guarani vai fazer um bom futebol. Eu quero saber o seguinte, o problema do Guarani, quantos por cento está relacionado a técnico, quantos por cento está relacionado a elenco? Porque se o entendimento que se trocar o técnico, o Guarani sobe, tô entendendo que o elenco tá lindo e maravilhoso. Será que é essa a realidade mesmo? E aí, CH, você foi citado aqui pelo ouvinte. Qual que é a sua opinião, CH? Precisa melhorar, percentual não, mas precisa reforçar o time. Imaginar que esse time na mão de um outro comandante vai fazer muito mais do que está fazendo é um grande erro. O Guarani, para disputar um campeonato brasileiro, precisa se reforçar em praticamente todas as posições. Campeonato brasileiro, para você arrastar do mês de abril até novembro, você precisa ter um elenco confiável, de jogadores que não te entreguem um trabalho duvidoso, que machuquem pouco. Veja só, eu estou dizendo situações e nem estou falando a parte técnica, sem falar a parte técnica que é o principal. Então não é fácil você montar um time com pouco dinheiro para você arrastar um campeonato tão longo, são vários meses, para disputar condição de acesso, não é fácil. Só que tem uma característica que eu acho que é favorável esse ano. Não tem grande. Os grandões estão lá na Série A. Então, se existe um ano, como foram outros anos também, se existe um ano bom para subir, é esse ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai dando um like aí pra nós, estamos com 68, hein? Meta o dedo no botão, vai dando like, vai dando like. Aproveite o fechamento de ano fiscal da Nissan Daruge. Preparamos as melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Novo Nissan Kicks Advance Compact Plus 2023, você dá uma entrada e paga parcelas de R$ 1.199. A taxa é 0. E o seu seminovo entra com uma supervalorização de R$ 8.000. Para a nova Nissan Frontier Attack 2023, você dá uma entrada mais parcelas de R$ 1.359, com mais 6 parcelas semestrais
e as 3 primeiras revisões grátis. E o Nissan Versa Advance CVT 2023 com condição especial para PCD. À vista a partir de R$ 96.590. Ou então entrada mais parcelas de R$ 1.219, mais uma parcela lá no final. Tudo com faturamento imediato. E se você procura por um seminovo de procedência, temos o melhor estoque da região. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Bandeirantes! 18h17, vamos ouvir o Moisés Moura. Técnico do Guarani falou logo depois do jogo da sexta-feira. O Guarani conseguiu a vitória, importante vitória, porque conseguiu a classificação, agora está aguardando o adversário. O adversário será o Mirassol, né? É bem verdade que amanhã tem o conselho arbitral. Se nada mudar no conselho arbitral, o Guarani vai pegar o Mirassol. Questão aí de classificação, né? A campanha do Mirassol é melhor do que a do Guarani. E o jogo será em Mirassol no final de semana. E o São Bernardo será o adversário da Inter de Limeira. Inter de Limeira que demitiu o técnico Pintado, que já foi com comissão técnica inteira para o Juventude. E o São Bernardo foi o time com a segunda melhor campanha no Campeonato Paulista. Então, provavelmente, Guarani pega o Mirassol e a Inter de Limeira, que teve campanha inferior à do Guarani, pega a equipe do São Bernardo. E o Guarani venceu o placar de 2-1, jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa na última sexta-feira, com a narração de Leandro Bolles. E o técnico do Guarani fala sobre essa questão, o jogo, a vitória Bugrini e também a classificação. Eu acho que o principal é você estar preparado, né? Se fala muito em questão de o treinador ele é muito jovem ou ele não tem experiência. São coisas que eu não acompanho muito. Eu tenho muito tempo de futebol, eu estou no futebol praticamente minha vida toda. Como atleta, rodei os 4 campos do mundo, me preparei muito. Então, assim, em questão de preparação, a gente está pronto, a gente sabe que o futebol, ele te traz situações que se você tirar os pés do chão, você pode cair. Então, assim, a gente mantém os pés no chão, o trabalho é dia a dia. Eu sou uma pessoa que eu penso alto, eu sei que o jogo de hoje, a partir de amanhã já é passado, a gente já pensa no próximo jogo. Tudo que a gente disputa, tudo que a gente entra para jogar, eu acho que o objetivo primeiro tem que ser a vitória. É claro que existe estratégia, existem situações como hoje, se desse um empate, poderia ir para os pênaltis. Então, assim, a gente se prepara realmente para o que o futebol ele nos entrega. E às vezes, se você não estiver preparado, se você não tiver realmente noção do que está em jogo, você se perde, aí você joga tudo para água abaixo. Então, jogo a jogo, o que eu controlo é justamente isso, como eu sempre falei. É o momento onde eu estou, né? Estou fazendo meu trabalho como sempre fiz. Eu acho que não tem nada demais aqui para mim pensar de uma forma em que eu sinceramente eu não vejo assim, uma grande oportunidade ou a oportunidade menor. Futebol para mim ele sempre foi isso, sempre foi minha vida, é minha paixão, é o que eu me preparei sempre como atleta, agora como treinador, e jogo a jogo sempre para ganhar. Essa sempre vai ser a minha ideia. Tá aí Moisés Moura. E aí, CH, você fez o jogo, transmitiu, né? Comentou pela Rádio Bandeirantes. Achou o que do jogo? E da fala aí do Moisés Moura. Ele disse exatamente o que aconteceu na partida. É muito comedido, né, nas palavras. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Ele ainda está interino, né? Está fazendo o trabalho dele de maneira muito tranquila, com bastante critério, dentro das limitações que ele tem de elenco. O jogo não agradou, a Portuguesa incomodou bastante o Guarani, que esteve em alguns momentos desorganizado, tomando sufoco, mas na individualidade, na categoria dos seus jogadores, resolveu a partida. Então o Isaac foi muito bem, o Diogo Matheus entrou muito bem, cobrou uma falta de maneira magistral.
É difícil fazer o gol que ele fez. O Bruninho fez um golaço de primeira numa assistência do Isaac. Esses dois lances que eu acabei descrevendo agora determinaram o que foi o jogo, o que foi a partida. Agora, em termos de movimentação de meio campo, de posicionamento, de triangulação, de aproximação, de diminuição de espaços, eu não gostei, por exemplo, eu passei o primeiro tempo inteiro reclamando disso, da marcação dos volantes. Eu acho que não teve encaixe, não deu encaixe, o time estava disperso, o time não estava mobilizado. Eu sei que é difícil, não é? Esse torneio Independência vale a grana que vale, mas para muito jogador, os caras estão com a cabeça no Campeonato Brasileiro. Uns pensando no próprio Guarani, outros estão pensando que é natural, numa reformulação, termina o campeonato, começa outro campeonato. Alguns ficam, outros vão embora. Então, o fato de não ter conseguido a mobilização que o Moisés conseguiu do time na partida contra a Inter de Limeira e contra o Palmeiras, eu acho que fez um pouco de diferença. Mas o Guarani foi mais competente, mereceu o resultado, porque conseguiu se defender em alguns momentos bem e teve a letalidade, né? Com o Bruninho e a letalidade no gol de falta. O resto é conversa para boi dormir. Então passou o Guarani, agora vai pegar fora de casa o Mirassol. A conversa é bem diferente, mas se encaixar um jogo legal, por que não? O Guarani pode ir à final do torneio e eu espero que isso aconteça. Bem, vamos ouvir aqui, teve eleição ontem no Estádio Brinco de Ouro da Princesa e o André Marconato foi eleito, daqui a pouco até vou dar os números, e ele gravou um depoimento falando a respeito da eleição. Vamos ouvi-lo. Aqueles que nos apoiaram, aqueles que vieram votar, aqueles que nos ajudaram de alguma forma, com seu tempo, com dedicação, com amor e carinho. Nós aqui do CA prometemos muito esforço e dedicação para deixar o Guarani cada vez mais forte e voltarmos para a Série A, que é o desejo de todo o torcedor do Guarani. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por tudo. Ok, tá aí o André Marconato, ele que foi eleito para um período mais curto. Houve uma assembleia e essa assembleia decidiu para que não seja a eleição realizada no meio de uma competição, que é o que está acontecendo agora. O próximo mandato, que é de 3 anos, terá 2 anos e 9 meses. E pareceu uma medida absolutamente acertada, porque, veja, é complicado, né? O time, Guarani não se classificou, poderia ter se classificado e estaria em meio a uma competição importante. O Guarani já foi finalista do Campeonato Paulista, foi vice-campeão a última vez em 2012, perdeu para a equipe do Santos. Então, decisão acertada. Parabéns a quem teve a iniciativa e parabéns a todos os sócios que votaram por essa alteração. Então, o próximo presidente terá um mandato mais curto do que o presidente atual. Ricardo Moisés, 3 anos, o anterior também 3 anos e o próximo terá um mandato de 2 anos e 9 meses. A eleição foi realizada, começou por volta de 11 e pouco, né, e terminou 7 alguma coisa. Um período bastante longo, onde o associado do Guarani pôde comparecer lá no ginásio do Estádio Brinco de Ouro da Princesa e desta maneira pôde fazer com que os votos fossem depositados na urna. Teve um voto e foi anulado porque o votante tentou tirar uma foto do voto. Não sei se ele estava pretendendo, né, mostrar para alguém o voto, mas a verdade é que aí a comissão decidiu anular o voto. Então foram 702 votos, com 4 brancos e 2 nulos. A chapa encabeçada pelo Marconato, André Marconato, venceu a chapa encabeçada pelo Anailson Neves, por 447 a 249. Uma diferença bastante significativa.
E além do André Marconato, que será o próximo presidente, período, como eu disse, de 2 anos e 9 meses, o Conselho de Administração terá Rubens Vicente Júnior, atual vice-presidente do Conselho de Administração da gestão Ricardo Moisés, Adriano Marconato, Eric Franco Godoy, Rômulo Alexander Moreno Amaro, Adriano Rintze e Gustavo Rosolém, todos integrantes da chapa Avante Meu Bugre. Um dos principais passos da nova gestão será aprofundar o debate sobre a questão da SAF. Nós colocamos agora há pouco aqui uma entrevista com o Dr. Otto. O Guarani entrou, portanto, com o pedido de recuperação judicial. E tem outros detalhes também, né? São muitos desafios que o André Marconato terá pela frente. O primeiro deles é definir um novo treinador. Moisés Moura ganhou aí um período, vai permanecer aí nesse torneio do interior, né, que se chama Taça Independência, mas até o momento não temos a informação se ele será efetivado. Por enquanto ele é interino, vai permanecer até o final dessa Taça Independência. Não sabemos se vai permanecer para a Série B do Campeonato Brasileiro. O André Marconato deve, provavelmente, fazer aí alguma entrevista coletiva assim que tiver a definição. Ele ainda não é presidente, continua o Moisés Moura. Deverá o Marconato assumir no dia 2 de abril. Até lá, a documentação será encaminhada para o cartório e se exigir mais algum documento, alguma coisa nesse sentido, aí o Guarani terá que fazer um encaminhamento. Mas provavelmente deve assumir no dia 2 de abril. E aí é o seguinte, renovações de contratos dos jogadores. É outro desafio do novo presidente. Bruno José tem aí uma rescisão para... Ele pertence ao Cruzeiro, tem contrato até 2024 e para assumir, para que o Guarani possa contratá-lo em definitivo, ele tem que rescindir com o Cruzeiro. O Cruzeiro quer uma compensação em dinheiro para liberá-lo. Giovanni Augusto está bem próximo aí de um acerto, a renovação de contrato. O meia deve assinar com o Bugre em definitivo por 2 temporadas. Até já alugou uma casa aqui num condomínio em Campinas, né? A família quer permanecer. Richard Rios, volante, deve assinar com o Bugre até o final de 2025. O contrato atual vence no final de 2023. Multa de 12 milhões de reais. Vai passar no novo contrato para 25 milhões de reais. Dificilmente permanece no futebol brasileiro, mas deve sair na segunda janela, não nessa primeira janela. Portanto, tá aí o noticiário do Guarani, informações e aí CH, a sua opinião e também sobre o novo presidente que vai assumir o clube em CH. Desde que o Ricardo assumiu o Guarani, eu acompanho todo esse tempo turbulento dos últimos anos do Guarani. E o Ricardo, com acertos e erros, ele se equivocou também, mas o clube teve tranquilidade, teve paz. As coisas andaram mais nos trilhos do que fora deles. Repito, dentro do campo aconteceram equívocos, não há dúvida. Não só acertou, não. Mas eu me acostumei antes dele a toda semana falar de luz cortada, disso, daquilo, e parece, à distância, que a administração dele conseguiu trazer tranquilidade e organização, mínimo de organização para um clube de futebol poder tocar o dia a dia assim de maneira mais positiva. Teoricamente, essa continuidade, porque o Marconato é o candidato, foi o candidato do Ricardo, da situação, a tendência é que essa tranquilidade, que esse trabalho de colocar o Guarani num outro patamar e organizar o clube vai continuar.
Agora eu só quero lembrar o seguinte: é Guarani Futebol Clube. Não adianta, por mais que as contas estejam em dia, e isso a gente reconhece, tudo bem, que não há dinheiro, é muito difícil tocar um clube de futebol sem receita, tudo isso a gente sabe. Mas o mais importante de tudo, e não adianta, porque nós estamos no Brasil. O Brasil, o torcedor brasileiro é assim que ele pensa. Ele quer ver o time dele vencedor. E o Guarani, por tudo aquilo que a história determina, todo mundo já sabe, a torcida é exigente. Então, o Marconato ele só vai ser reconhecido como um presidente bom e de um bom mandato se ele montar um time competitivo para o Guarani brigar por acesso. Subir ou não depende de uma série de fatores, mas ele precisa, na prática, montar uma estrutura no futebol que traga essa confiança que a torcida tanto deseja. Boa sorte a ele, acho que ele tem pessoas interessantes ao lado dele. Eu não conheço o dia a dia como homens do futebol, do grupo que vai ajudar o Marconato a tocar o futebol e o Clube Guarani, mas as indicações são positivas e eu desejo sorte a eles. E precisa de muita sorte, além de competência, porque fazer futebol nesse país é coisa para mágico. Precisa ter competência, discernimento, honestidade, conceito, mas precisa fazer mágica muitas vezes, porque não é fácil. A conta não fecha, na maioria das vezes, e eu desejo de coração sorte aos envolvidos, Batista. Dá um like aí para nós, estamos com 79. Meta o dedo aí no botãozinho, manda pra cá sua participação. Dê um like aí pra nós. Iga Atacado, hortifruti recheado de frutas, verduras e legumes fresquinhos e selecionados e com preço baixo de verdade. Toda terça e quarta-feira nas lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e também mega loja em Sorocaba. Produtos de qualidade e as melhores ofertas para você economizar de verdade. Banana prata R$ 6,98 o quilo. Batata R$ 3,98 o quilo. Repolho verde apenas R$ 2,79 o quilo. Caqui bandeja 600 gramas R$ 2,98. Ofertas do Hortifruti somente nesta terça e quarta-feira, dias 14 e 15 de março. E tem muitos produtos em oferta na loja toda, valendo até segunda-feira, dia 20 de março. Pague com o cartão alimentação ou com muitas outras opções de pagamento também. Compre pelo Televendas do Iga Atacado. Confira os números no site iga.com.br. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Lojas abertas até às 22 horas. Acompanhe também o Iga lá no Instagram e no Facebook. É só clicar Iga Atacado Oficial. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h35, há pouco entrevistamos o Dr. Otto e o Tigrão fala sobre o tema recuperação judicial do Guarani. Não, Batista, foi muito boa a entrevista aí com o advogado que está representando o Guarani, mas a coisa não é tão simples assim, nem para o Guarani, nem para qualquer outro clube ou para qualquer outra empresa que ingresse com um pedido de deferimento, de processamento para que o juiz defira uma recuperação judicial. Primeiro porque existe um compromisso a ser assumido, você tem que replanejar todas as suas dívidas e dizer como é que você vai pagá-las, né? A gente vai dizer, não, estou devendo isso aqui para o Zezinho, isso aqui para o Luizinho, isso aqui para o Carlinhos e eu pago, prometo que pago, um dia pagarei. Não é assim. O juiz vai analisar toda a fundamentação passada pelo Guarani, porque é campeão, isso estou dizendo do Guarani, mas é genérico para qualquer outro clube. A Ponte está atrás de recuperação judicial também está.
Não adianta ela ir lá dizer, não, porque eu sou o clube mais antigo do Brasil, o clube mais velho em atividade ininterrupta. Isso não resolve. O que é que o juiz que vai analisar o pedido, ele vai levar em consideração? O tamanho da dívida, qual a receita que o clube tem, qual a projeção de receita para entrar e em quantos anos o clube está propondo saldar. Em regra, no mundo corporativo, qualquer empresa que entra, que pede a recuperação judicial e tem o seu pedido deferido, ela normalmente não consegue cumprir. Normalmente, é regra isso. É muito difícil, existe, mas não é a regra, é a exceção. A regra é, adia-se os compromissos, você faz um replanejamento e não consegue cumprir. E aí, qual que é o próximo passo? Qualquer credor que esteja no polo de credores pode, no caso de uma obrigação assumida e não cumprida, um pagamento assumido para um determinado momento, para uma determinada data, dentro da replanificação, do replanejamento da dívida, e essa obrigação não é cumprida, qualquer fornecedor, qualquer credor, seja ele tributário, trabalhista, seja ele do direito civil, qualquer um pode ingressar com pedido de falência. É o passo imediatamente seguinte. Ah, mas é legal porque você arredonda no sentido de estar pavimentando o terreno, a estrada, para entrar com a SAF, sim. Chega aí um fundo de pensão internacional e fala, tá bom, eu quero botar dinheiro no Guarani, quero fazer um investimento, quero tomar conta do Guarani, quero comprar o Guarani, ou a Ponte ou qualquer outro clube. E eu quero saber qual é a situação. É evidente que se você já tem um pedido de recuperação judicial deferido, lá estará relacionada toda a dívida, todo o passivo e como que ele pode ser pago. E aí o pretenso investidor vai ver quanto é que vale, qual que é o patrimônio que o clube tem, quanto é que vale a marca, e ele vai dizer, tá bom, eu tenho uma dívida aí de 200 e eu vou injetar mais 400, estou apenas dando exemplo numérico, e vou entrar e assumo essa dívida. Nesse sentido, é mais fácil. Você estando com um pedido de recuperação judicial deferido, é evidente que o caminho para uma possível sociedade anônima do futebol, para uma possível chegada de um grande investidor, ele fica um pouco mais pavimentado, um pouco mais sólido, um pouco mais livre e viável. Agora, e se não vier? E se não surgir o investidor? E se não der negócio? E aí? O clube que fez o replanejamento e assumiu um compromisso e que não conseguir cumprir aquilo que ele acordou no Poder Judiciário, o que vai acontecer com ele? Provavelmente um pedido de falência. Essa é a realidade. Essa é a lei. O restante é um pouco de floreado, não estou dizendo, volto a dizer, do Guarani. Eu estou dizendo que no pedido vale tudo. Vale tudo para você tentar convencer o juiz da viabilidade do seu replanejamento e que você terá condições de honrar com o compromisso assumido. Agora, se não honrar, as consequências não são boas. Então, olhando pelo lado da SAF, excelente, você está preparando um caminho. Agora, se a SAF não se viabilizar, aí o bicho vai pegar. Aí a situação pode ficar completamente fora de controle, porque é exatamente isso que eu acabei de dizer agora. Pode, a qualquer momento, no caso de não cumprimento daquilo que foi prometido, pode, a qualquer momento, surgir aí um fatal, um letal pedido de falência da entidade, Batista. São 18 horas e 40 minutos em Campinas, ouvinte participando conosco, ouvinte, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Batista e demais integrantes da mesa, boa noite. Aqui quem fala é Alex, Chácara da Barra. Aliás, é boa tarde, eu estou meio corrido aqui. Levando em conta esse seu discurso a respeito de competência,
é totalmente resultadista, né, Batista? Infelizmente, no futebol, muita gente pensa assim e isso está acabando com a qualidade do futebol. Se eu levar em conta tudo o que você explicou de tirar pedido e etc., o nosso maior treinador da história, Tele Santana, foi um tremendo incompetente, correto? Corretíssimo, foi absolutamente incompetente em se tratando de seleção brasileira. Teve 2 oportunidades, difícil ter 2 oportunidades, hein? O Tite é outro incompetente, também teve 2 oportunidades e não conseguiu ganhar nenhuma Copa. Então, tem que separar as coisas, né? Em se tratando de Copa do Mundo, Tele Santana, com todo o seu cabedal, com todo o seu conhecimento futebolístico, ele foi incompetente, não tirou o pedido. Assim como o Tite também. Aí você pega o Tele Santana, vem para clube, aí é diferente, foi campeão do mundo com a equipe do São Paulo. Então, acontece isso também, né? Acontece também. Eu fui aqui, garoto propaganda, há muito tempo da Casas Bahia. E era assim, sempre que inaugurava uma loja, vinha uma artista de nomeada nacional e eu ia aqui regionalmente falando. Aí vinha o Michel Klein, que era o filho do Samuel Klein, e ele fazia lá a inauguração da loja e tal, e a gente ficava lá depois em alguma padaria, algum boteco tomando café. Fiquei muito tempo conversando com ele. E aí eles tinham um procedimento que, quando tinha um vendedor muito competente, ele recebia uma promoção e virava gerente. Transferia para uma outra loja que estava inaugurando e ele virava gerente. E aí é o seguinte, nem todo grande vendedor vai ser grande gerente. Assim como no futebol, nem todo grande jogador vai ser um ótimo treinador, né? E o procedimento era... O cara bom vendedor, batia a meta e os cambal. Aí levava ele para gerente. Como gerente, ele era incompetente. Não conseguia fazer uma boa gerência. Aí era mandado embora. E o concorrente contratava para ser vendedor. Então tudo errado. Tem que ter exatamente a percepção. Cara que nasceu para ser vendedor, gosta de ser vendedor, tem capacidade para ser vendedor. E o outro nasceu para ser gerente, tem capacidade para comandar, tem capacidade para gerenciar. O Tele Santana não nasceu para ganhar a Copa do Mundo, vai fazer o quê? Ele é bom treinador, ótimo treinador. Gostava e gosto muito do trabalho do Tele Santana, porque o trabalho permanece, a história que ele construiu fica. Assim como também em clube o Tite arrebentou. Agora, a seleção brasileira foi incompetente. É assim que a banda toca, meu caro. Olha aqui, Elvis volta no próximo jogo, diz aqui o ouvinte Raul, do Parque Via Norte. Conversei sábado com ele e ele está pronto para o próximo jogo. Ele falou que está pronto para o próximo jogo. É verdade, o Elvis estava lá no estádio Moisés Lucarelli, aliás, muito atencioso, né? Conversou lá com inúmeras pessoas, tirou foto lá com uma criançada. Bacana o Elvis, atendendo lá todo mundo. Então, provavelmente, o ouvinte está dizendo que conversou com ele e ele disse que está pronto para o próximo jogo, né? Agora, se for perguntar para todos os jogadores estão prontos e querem jogar no próximo jogo. Resta saber se o departamento de fisiologia vai autorizar, se o departamento médico vai liberar. Por enquanto, ele está na transição. 18h45, mais um ouvinte no ar. Falei, Batista, falei, rapaziada da rádio. Aqui é o Luca, neto do Pedro. E na semana passada, na sexta, eu fui no jogo de Portuguesa versus Guarani. Eu achei um jogo muito bom, assim, o Guarani melhorou muito. E é isso, porque antes o Guarani ele não tinha muita posse de bola e tal. Hoje ele tá com bastante e eu queria dar um parabéns aí pros bugrinos aí. Falou! Falou, um abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde, CH. Tigrão, Leandro Borges, todo mundo aí. Aqui é Osias, bugrino da pele até o osso.
Então, o que eu penso do Moisés Moura é o seguinte, tem que arriscar nele sim. Só que não é tanto o técnico que leva o time a subir, não. É conjunto. E o técnico tem que pôr o time para ter garra. Não vai na bola, tem que ter garra, tem que ter conjunto. É o conjunto. Conjunto que faz o time ser organizado. Pegar umas peças aí, um meia esquerda, pode ser o Regis, igual esse Coroa falou aí. Tem que riscar com o Moisés Moura. E é isso aí. Bruno Mendes, entrar em forma logo, porque senão, banco de novo. E pegar um matador, tipo o Iri Tanque de novo. Beleza? Um abraço para todos. Valeu. Valeu, um abraço, muito obrigado. Um rápido intervalo. E já tem mais, em 18h47. Aproveita aí para dar like para nós. Estamos com 90. Tá bom, hein? Cresceu bastante, mas queremos mais. 90 tá pouco ainda. Manda mais like aí. Like. Rápido intervalo e voltamos já, 18h47. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan da Aruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo que fecha a fase quartas de final do Campeonato Paulista. Algo mais 8 da noite no Allianz Parque tem São Paulo e Água Santa. O provável São Paulo de Rafael no gol, Orejuela, Alan Franco, Arboleda, Oberaldo e Wellington, Luan ou Mendes, Rodrigo Nestor e Luciano, Wellington Rato, David ou Erisson e Galopo. A equipe do técnico Rogério Ceni. Já o Água Santa de Igor Vinhas, Gabriel Inocêncio, Didi, Rodrigo Sen e Reginaldo, Luan Dias, Lele e Tiaguinho, Júnior Todinho, Bruno Mezenga e Bruno Xavier. A equipe do técnico Thiago Carpini. Apita o jogo Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Assistentes Fabrini Bevilacqua Acosta e Luiz Alberto Andrini Nogueira. Árbitra de vídeo será Daiane Muniz dos Santos. 8 da noite, a bola rola no Allianz Parque, quartas de final do Campeonato Paulista. Tem São Paulo e Água Santa. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Carlos Batista.
18h51, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Dá like aí pra nós. Batemos 100 redondo. Dá like, manda like aí pra nós. Muito obrigado pela sua participação. Bom demais receber aqui a sua participação conosco. Pautas, notícias do dia, mas que não tem ligação com o noticiário dos times de Campinas. Emerson Sheik é investigado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. Após denunciar golpe milionário, Scarpa tenta bloquear contas de William Bigode, mas sem sucesso. Pouco aproveitado após voltar do Vasco, Raniel rescinde contrato com o Santos. E aí, CH, dessas 3 informações, qual a que você quer comentar? Sobre a rescisão de contrato do Raniel. Aliás, eu queria poder ter a capacidade de compreender a cabeça de um dirigente que contrata o Raniel para ser jogador de Série A de Campeonato Brasileiro. Portanto, vestindo a camisa do Santos. É um jogador de técnica limitadíssima. Eu ia usar outro adjetivo aqui, não vou fazê-lo. Não consigo entender. Aí você consegue rapidamente compreender por que os times naufragam, por que os times deixam de ser vencedores. O Santos, historicamente, sempre foi um clube vencedor. E eu não estou falando só da década e dos tempos onde Pelé estava em campo. Estou falando de outros momentos. Eu não consigo, não pode ser sério um negócio desse. E quando eu fiquei sabendo os rendimentos do Raniel, aí você fica mais revoltado ainda. Não é à toa que a torcida santista está pé da vida com a atual administração, com a passada, porque é um negócio, é uma indecência futebolística. Não só as escolhas que o Santos tem feito ultimamente, mas os absurdos que são pagos a jogadores verdadeiramente perna de pau. E o Raniel é mais um desse. Mas tem aí uma dezena dos últimos, ou 2 dezenas dos últimos tempos, que o Santos traz para dentro de casa, coloca no seu elenco e ninguém, absolutamente ninguém, consegue explicar. São 18h54 em Campinas. Tigrão, a regra de recuperação judicial é igual para empresas e clubes. Agora o Guarani tem os balanços sem parecer de auditoria. A auditoria simplesmente o que viu na contabilidade se absteve de dar parecer. Historicamente, apenas 23% das empresas que pedem recuperação judicial saem da recuperação judicial. 77% vão à falência, diz aqui o Edivalmir. Abraço para você, Edivalmir. Muito obrigado aí pela sua participação, comentando aqui o que disse o comentário do Tigrão sobre a recuperação judicial do Guarani. Olha, o que ocorre é o seguinte, né? Informação de bastidor é que o Guarani está acelerando a recuperação judicial, pretende inclusive obter um parecer favorável o mais urgente possível, porque o Guarani já teria, estou colocando no condicional, já teria 2 empresas gigantes que estão interessadas na SAF do Guarani. E uma delas faria um grande aporte de capital. Então, essa iniciativa do Guarani no sentido de tentar o mais urgente possível a recuperação judicial é para realmente o clube estar com toda a sua lisura capaz de mostrar para essa empresa que não há nenhum problema futuro, né, surpresa para a empresa que vai assumir. E essa grande empresa já começaria fazendo
um aporte de capital. E essa empresa, inclusive, o CEO dessa empresa, para tocar essa empresa, que tocaria o futebol do Guarani, seria o Ricardo Moisés. Claro, evidentemente, que ninguém confirma isso, nem o Guarani, nem o Ricardo Moisés e nem o André Marconato, que está assumindo o comando agora do clube. Mas a informação é essa, que o Guarani já tem aí assegurada, tem assegurado o interesse de duas grandes empresas para transformar o futebol do Guarani em SAF, e essa empresa faria um grande aporte de capital imediatamente. Batista, manda um abraço para o Vieirinha e Filipinho. Estão ouvindo lá em Bebedouro, aguardando para descarregar. O Wellington do São Fernando, o MacGyver. Estão aguardando lá em Bebedouro para descarregar o quê? Batista. Espero que não seja descarregar a raiva, né? Esse negócio de descarregar a raiva é meio perigoso, entendeu? Às vezes o cara vai descarregar a raiva e descarrega na cara do outro. Espero que seja caminhão, né? Carga. Mas de qualquer maneira, alô Vieirinha, alô Filipinho. Grande abraço aí em Bebedouro. O Wellington do São Fernando, MacGyver, está mandando aí um grande abraço. MacGyver, para quem não lembra, MacGyver era um seriado. Eu assisti muitas vezes nesse MacGyver na televisão. Passava na Rede Globo de televisão. Esse MacGyver era um cara que com um chiclete e um clips, ele fazia uma bomba que explodia um celeiro gigantesco. O cara era impressionante, né? Ele conseguia fazer coisas que até Deus duvidava. MacGyver é um seriado que tinha na televisão, os mais antigos vão lembrar. Pois não, CH, diz aí, CH, fala que eu te escuto. O Wellington, então, tá lá em Bebedouro, é isso mesmo? É isso que ele tá dizendo aqui na mensagem que mandou. Bebedouro é terra do meu tio Mário, irmão do meu pai, falecido pai, seu Hélio. Mora em Bebedouro desde muito tempo atrás, eu não sei quanto tempo. Ele teve, durante um período em Campinas, ele é de Jundiaí. Mário Aparecida Ciaberti, mora em Bebedouro. Tá lá com a família, tem filha já formada, casada, essa coisa toda. Seu Mário, que durante muito tempo esteve em Campinas e hoje mora em Bebedouro. Grande terra, Bebedouro. Faz um calor lá, Batista, meu Deus. É verdade, aquela região lá realmente é uma região muito, mas muito quente. E o nome do seriado, né, não era MacGyver. MacGyver é o nome do personagem. O nome do seriado era Profissão Perigo. Profissão Perigo era o nome do seriado da Rede Globo, e MacGyver era o cara lá, o personagem principal, né? Ele que fazia essas peripécias. É, exatamente. Ele fazia cada coisa, né? Impressionante. Quando você achava que não dava, ele sacava. Ele tinha uma grande sacada e inventava alguma coisa, e aí ele conseguia sair ileso. Ouvinte no ar, 19 horas, vamos acelerar, senão o programa vai terminar às 7h30, não vai dar tempo de colocar todo mundo no ar. Mensagem de áudio, ouvinte falando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, amigos da Band, aqui é o Renato César, Bugrino DIC 5. Sobre a enquete do Guarani, com certeza essa nova diretoria vai estar pegando os principais jogadores, os líderes do elenco, e vão estar avaliando sobre a efetivação do Moisés ou não. Tony, Giovanni Augusto, Lucão, Castan, Bruno José, e vão estar querendo saber o dia a dia. Dependendo da resposta dos líderes, será efetivado ou não. E como falo para vocês também, que se a diretoria anunciar Luxemburgo e os jogadores, entre aspas, estiverem contra, não chegará. Então, com certeza, só será efetivo se os jogadores aprovarem. Escreve o que eu estou falando para vocês.
Ok, um abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão. Boa noite, CH. Aqui é Júlio Alves Campinas. Ponte Pretano. Aí. Batista, eu fui funcionário do IGA nos anos 90. Eu conversava muito com você nem vai lembrar de mim, que é dos anos 90. Luxemburgo dirigiu a Ponte Preta por 6 meses e levou a Ponte Preta de volta pro Campeonato Paulista. Mas a minha pergunta é o seguinte, não tem nada a ver aí com os comentários de vocês. Eu quero saber com relação à Copa do Brasil. Por que a CBF dá 6 vagas para os 6 primeiros lá classificados do Campeonato Paulista e dá uma vaga para a Copa Paulista e não dá uma vaga para quem for campeão da Série A2? Fala comigo, Batista. Um abraço para vocês e um bom programa. Um abraço, muito obrigado. Que legal, hein? Bem aí que você lembrou, né? Década de 90, claro, assim falando, não vou lembrar do seu nome, mas sim, é verdade. Luxemburgo foi técnico da Ponte Preta. Me lembro como se fosse hoje, quando ele assumiu a Ponte, eu fui lá no treino para ver o primeiro treino. Eu até conheci o Luxemburgo, porque ele foi treinador, né? Foi treinador do Bragantino, o antigo Massa Bruta. E aí fui lá no treino para dar uma olhada, até para recepcionar o Vanderlei Luxemburgo. E o Luxemburgo, ele estava dando treino e ele ia perguntando o nome do jogador. Ele estava começando, né? Era o primeiro treino, não sabia o nome dos caras. E aí era assim, um tipo de um coletivo. E quando o jogador pegava a bola, ele falava, fala o seu nome, fala o seu nome. Aí o cara falava o nome dele. O cara passava a bola para outro jogador e ele falava, qual o seu nome? Aí falava o nome, para ele decorar na mente o nome de cada jogador. Achei realmente interessante a técnica utilizada, porque ele não conhecia o elenco, estava chegando recentemente e não conhecia o elenco da Ponte Preta. Bem, o ouvinte participa conosco, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Batista, boa noite. Agradar torcedor é complicado, né, rapaz? Tava vendo aí um torcedor falando sobre o Hélio dos Anjos. Nossa, o homem tá com um aproveitamento, me parece, de 80%. E o cara ainda ficou olhando lá para trás. Paciência, né? Nem Jesus agradou a todos. Uma boa noite para você e equipe. Muito obrigado. Abraço. Adalberto, muito... Opa. Jardim Ipiranga, Campinas, Ponte Pretano, do plantio à colheita. Aí, cortei o nome dele no final, é Adalberto, é isso? Cortei no finalzinho aí. Equipe. Muito obrigado. Adalberto, Jardim Ipiranga, Campinas, Ponte Pretano, do plantio à colheita. Valeu, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Boa tarde a toda a coletividade bugrina. O Guarani precisa de um técnico experiente. O Guarani vem de 2 campeonatos com insucessos. Não pode se dar o luxo de fazer teste agora com Moisés. Pode ser que ele se transforme no bom técnico, agora ainda não. Márcio Zanardi, esquece, pessoal. Zanardi é funcionário da Magnum. Hoje a Magnum, por incrível que pareça, tem uma rivalidade com o Guarani. Jamais ele sairia do São Bernardo e viria para o Guarani. Esqueçam. Guilherme Sampaio, amigo do Tigrão. Opa! Grande abraço, Guilherme. Muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Mensagem de áudio. Boa noite, Carlos Batista e toda a equipe. É uma dúvida com relação a essa questão da classificação do Guarani. Eu não sei se... Eu fiquei com dúvida, porque falava que parecia que você ia somando os pontos na fase depois da Taça da Independência. Como o Guarani ganhou um jogo, se somar esses 3 pontos à classificação anterior, ele passa o Mirassol. Existe a possibilidade dessa interpretação? Não? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Ou vai valer aquele de fato a pontuação congelada antes da Taça da Independência? É uma dúvida aqui, porque se valeu o ponto ganho, o Guarani passa o Mirassol e eu mando
do jogo é do Guarani. Talvez não mude o adversário, mas mude o campo. Isso é bem importante ter essa dúvida aí. Um grande abraço, uma boa noite. É Mário Passa de São Paulo, bugrino da pele até o osso. Parabéns para vocês pelo programa. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Eu não tenho condições de afirmar, né? Teria que ler uma vez mais o regulamento. Gostaria até da sua participação, CH, mas me parece que está congelado lá no término da primeira fase do Campeonato Paulista. E lá o Mirassol com a melhor campanha, por isso ele já entra na segunda fase para pegar a equipe do Guarani. Porque senão, pensa, o Mirassol já entra na segunda fase. Não participou da primeira fase. E aí ele seria prejudicado, porque ele ficou congelado lá na primeira fase. Então ele tem a melhor campanha e por isso manda o jogo lá no estádio em Mirassol, né? O jogo será lá. Amanhã, ao meio-dia, vai ter o conselho técnico virtual para definição. Mas o que você acha, CH? Qual a sua opinião? Olha, a minha interpretação dos fatos e do regulamento é exatamente o que você acabou de dizer. Agora, em termos de Campeonato Paulista, de procurar entender esse monstrengo desse regulamento, eu já desisti faz muito tempo. Cada hora eles vêm com uma situação, com uma novidade, com uma surpresinha, não é? É história que a gente tem discutido faz tempo, né? Nem vale a pena ficar falando mais sobre o tema, porque eu espero só que no ano que vem os clubes pressionem para que esse regulamento seja modificado. Não dá mais para ter esse tipo de regulamento, nesses moldes, desta maneira, não dá. Ficou mais do que inviável, não dá. O monstrengo criado pela federação é um negócio que é difícil de entender, de compreender e de aceitar também. Diga-se, de aceitar certas decisões da federação. De qualquer maneira, não é claro, mas essa é a interpretação. Congela com a pontuação da primeira fase. Por isso que o Mirassol, no próximo jogo contra o Guarani, no Troféu Independência, decide em casa. Ouvinte participando conosco, 19h08, mais um ouvinte no ar. Boa noite, equipe. Aqui é Joelson, do Jardim Garcia. Batista, na quinta-feira você mencionou que essa semana nós teremos novidades sobre o transfer ban da Ponte Preta. Não apareceu nada ainda, ninguém falou absolutamente nada. Quando isso vai ser divulgado? Segundo, a Ponte está correndo um sério risco de comprometer o seu acesso, porque ela não tem lateral direito disponível. O Everton é fraquíssimo, não pode ser titular desse time. O Luiz Felipe é só o menos pior. E o Mailton? Alguém pode falar alguma coisa sobre a contusão? Se está em transição, alguma coisa? Obrigado, boa noite. Boa noite, um abraço, muito obrigado. O Mailton não tem previsão de retorno, assim como também o Everton, o atacante, não tem previsão de retorno. E a Ponte trabalha com uma forte expectativa de que poderá utilizar o Elvis na sequência do campeonato. Sobre transfer ban, não recebi ainda informação. A minha fonte ainda não passou a informação, disse que passaria. Essa semana começa na segunda-feira e termina na sexta, né? Período útil. A semana começa mesmo no domingo. Semana é de domingo a sábado, mas nós temos programas aqui de segunda até na sexta. Então eu disse que traria novidades durante essa semana. Então a semana vai terminar na sexta. Se eu conseguir dar a informação até na sexta, eu vou cumprir aquilo que falei, né? Então a semana está evoluindo. Mas hoje, segunda-feira, não tenho nenhuma informação. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa noite, Batista, Carlos Henrique. É o Itamar. Olha, eu gosto do Moisés Moura, viu? Por mim, ele poderia continuar no Guarani, porque é um cara humilde e está começando a carreira agora. Sempre o Guarani se deu bem com treinadores que está
início de carreira. Obrigado a todos. Abraço, muito obrigado. Dá like aí pra nós. Estamos com 109, hein? 109. Meta o dedo no botão. Dá like. O programa vai até 7h30. Tem mais um tempinho ainda pra você meter o dedo no botão. Joinha, manda aí um pé do galo pra nós. Bem, Pablo Diego foi eleito o craque do jogo. Ele que marcou um gol de pênalti e deu a assistência para o gol do Gé, o segundo na vitória contra o Noroeste, placar de 2-0. E aqui no ar da Bandeirantes, o gol do Pablo Diego. Carlos Batista. O campo de ataque faz o passe para Jean Carlos, para Guipira, entrou na área, vai pro solo, é pênalti. Penalidade máxima para Ponte Preta. Guipira entrou na área, serpenteando para cima do zagueiro. Tocou a bola na frente, foi abalroado. O árbitro incontinente marcou pênalti. Pablo Diego coloca a bola ali na marca da Cal com enorme carinho. Ajeita, vai pra batida, tomou posição, fica pisando em cima da risca demarcatória da grande área. Pablo Diego, um sentimento de confiança toma conta do seu corpo, autorizado, partiu, pé direito, bateu, é gol! Gol! Minutos passados, segundo tempo. Pablo Diego veio num passo miúdo em direção à bola, com enorme confiança. Partiu, meteu o pé direito, canto baixo direito no goleiro Pablo. Adivinhou o canto, mas não conseguiu pegar. Ela bateu lá dentro e fez chué. Do jogo, a macaca no lendário estádio Moisés Lucarelli. Pablo Diego para estufar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, a pele até o osso. Dali Ponte Preta, dali macaca, dali Ponte Preta, dali macaca. Amada Ponte Preta. Pablo Diego, 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 camisa 11. Do jogo no majestoso. Ponte Preta 1, Noroeste 0. E o detalhe do gol é seu, Vladimir Catarino. E o Guarani venceu e se classificou, derrotou a Portuguesa no estádio Brinco de Ouro. 2 gols muito bonitos, um de bola parada, Diogo Matheus, e o outro um golaço, uma pintura. Levantamento do Isaac. Bruninho pegou, mas pegou com vontade. Pegou cheio, pegou justo. E o Leandro Boles vai narrar o gol do Bruninho. Isaac recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou na marginal do gramado. Por dentro do Giovanni Augusto, insistiu na ponta para Isaac. Isaac dominou, clareou, pé direito, tentou o lançamento para Bruninho de primeira, golaço!
27 estampado na camisa. O Guarani pouco chegava, pouco assustava a Portuguesa. Aí brilha o talento de Giovanni Augusto até ver com Isaac. Abraçou para Giovanni Augusto, ele clareou quando todos aguardavam a finalização. Um passe espetacular por elevação para Bruninho, sem deixar a bola cair em uma finalização de rara beleza. Ele pega na veia e a bola cai dentro do gol após passar pelo ângulo do goleiro Tomazella. Um golaço de Bruninho. Aperta o placar do Brinco. Avante, 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 Mugrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Mugrão. Bruninho, um golaço no Brincão de Ouro da Princesa. O Guarani sai na frente do troféu Independência na marca de 27 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Tá registrado no Brinco. Bruninho, um golaço. Guarani 1-0 para a Portuguesa. Tomazella não chora, não, goleirão. A bola dorme no fundo da rede. Aí Leandro Bola está registrado e os dois gols, um da Ponte e outro do Guarani. A Ponte, que já tem conhecimento do adversário, pega o Comercial em Ribeirão Preto. Partida marcada para sábado lá no estádio Palma Travassos. 4.000 ingressos serão destinados à torcida da Alvinegra Campineira e serão vendidos aqui em Campinas. Ainda não se tem o valor do ingresso, mas os ingressos serão vendidos aqui em Campinas. Foram 32 jogos na história entre os dois times, 15 vitórias da Ponte Preta, 9 empates e 8 derrotas. A última no Paulistão de 1986. Portanto, há muito tempo que a Ponte não perde para o Comercial. Aliás, a Ponte empatou com o Comercial, já estava classificado, usou um time alternativo e empatou em 1-1, estava perdendo lá em Ribeirão Preto, mas no último minuto, Matheus Jesus fez um golaço e fez, portanto, o gol do empate, placar de 1-1. O retrospecto não é garantia de resultado positivo, mas alimenta a esperança do torcedor de que a estatística pode ser mantida justamente neste momento em que a Ponte precisa de um resultado positivo lá em Ribeirão Preto, não é isso, CH? Sim, com toda certeza, Batista, toda certeza. Agora, esse jogo, eu na hora do almoço recebi muita mensagem da torcida comemorando o adversário da Ponte no próximo jogo que vai ser contra o Comercial. Eu não comemoraria, não. Independente da colocação do Comercial, do outro lado tem um treinador muito experiente. Eu sei que a argumentação é boa. Olha, já jogamos e ganhamos, a Ponte foi bem, tem mais time, tudo isso é no campo teórico. Mas é um outro campeonato. Se a Ponte está muito motivada neste momento para passar de fase, para avançar a semifinal, ela está trabalhando para isso, ela está planejando que as coisas sejam desta maneira, mas tem que jogar. Tem um adversário antes da semifinal, que é o Comercial. Eu tenho certeza que com a mobilização da torcida, 4.000 ingressos disponíveis, imagina um deslocamento desse tamanho da torcida lá em Ribeirão. A torcida vai abraçar o time, e isso vai com toda certeza inflamar ainda mais o momento bom da Ponte. Então, tudo indica que a Ponte, na teoria, tem chance de passar, e chance boa. Agora tem que jogar futebol. E jogar bem as duas partidas. E tratar, mobilizar-se em 2 jogos como se fosse final de campeonato. Aí conseguiu passar, tem um outro adversário, Comercial, competente time. Vou falar de novo. Eu acho que vai ser difícil para a Ponte, mas ela tem condição de avançar. Então, aí, quando passar por essa fase, se conseguir, pensa numa semifinal. Então, vou repetir.
Eu ouvi muito, recebi muita mensagem, o pessoal comemorando. Eu acho que o que dá para comemorar, Batista, é o momento que a Ponte vive no campeonato. Um momento que acabou deixando todos nós, a torcida também, bastante reticente em relação ao que aconteceu na Copa do Brasil. Eu acho que o jogo do final de semana mostrou bastante coisa, o teste foi interessante contra o Noroeste, mas o que vale mesmo agora é o mata-mata. E aí realmente nós vamos assistir em loco a história da capacidade real desse time. Esse time realmente, um time que fez 36 pontos, bateu o recorde aí de pontuação nesse sistema de disputa na primeira fase, se realmente ele está maduro, ele está pronto. Ele, para esse amigo de vocês, já mostrou que está. Mas e emocionalmente? Esse time está pronto? Vai dar conta de enfrentar um time competente como o Comercial? Os 2 jogos vão responder essa resposta. Aliás, essa pergunta, Batista. É isso aí, o ouvinte está mandando pra gente aqui mensagem. Abraço. Vou checar, tá bom? Vou dar uma checada nessa informação. Vamos ver se dá tempo ainda nesse programa, tá bom? Final 5636. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Mensagem de áudio. Batista. Boa noite, Tigrão. Boa noite, CH. Quem fala aqui é o Wanda e Jacutinga. Tô aqui no rancho. Uma noite chuvosa aqui de Jacutinga. Forte abraço aí pra todos. Essa é pra você, Tigrão. Tigrão, o que nós vamos fazer que o treinador que sai põe esse Alvarinho na lateral direito? O interino insiste com esse cara na lateral direita. Pô, Tigrão, fala pra mim aí, vai continuar desse jeito, Tigrão? O que você acha? Qual a sua opinião sobre? Bom, vamos lá, atenção, mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Olá, Batista, meu nome é Kleberson, aqui do Maracanã. Eu ficaria com o Moisés, efetivaria ele porque ele tem formação no Benfica, o mesmo lugar que passou o treinador Abel Ferreira do Palmeiras, né? E ele ficou vários anos lá, então pegou muito o jeitão lá da Europa. E pode ver o time do Guarani, é diferente, joga mais bola, entendeu? É um time mais organizado, um time mais preparado. Eu ficaria com ele por ter os ensinamentos portugueses, né? E os técnicos portugueses no momento estão na moda, mesmo ele sendo brasileiro, mas teve os ensinamentos portugueses. Eu ficaria com ele. Ok, um abraço, muito obrigado pela sua participação. Ouvinte participando com a gente, a Ponte não ganhou do Comercial. Foi 1-1. Aqui é o Carlos Oliveira. Jardim Carlos Lourenço, vai Macaca. Verdade. Foi você que falou, CH, que a Ponte ganhou do Comercial? Foi. Eu me enganei, Batista. Foi empate 1-1. Ok, então tá retificado aí. Batista, boa tarde. Avisa o Marco Eberlin que o garoto Pedrinho está jogando muita bola. Fiquei de olho nele. Não deixe o pessoal levar de graça. Parabéns para você e toda a diretoria pelo ótimo trabalho. Gera Estoril. Pedrinho está no Volta Redonda emprestado. Tem visto o Pedrinho jogar em CH? Tem alguma informação? Ele está dizendo aqui que o Pedrinho está jogando muita bola no Volta Redonda. A Band TV aberta está transmitindo os jogos do Campeonato Carioca. Ele está emprestado, pertence à Ponte. Será que o Pedrinho pode ter aí uma oportunidade na Ponte Preta para a Série B? Ele tem contrato com o Volta Redonda. Mas como ele pertence à Ponte e a Ponte não pode contratar, pelo menos por enquanto, pelo transfer ban, o Pedrinho seria uma solução ou não em CH? Volta Redonda que venceu o Fluminense ontem na semifinal por 2-1. Vai decidir agora no jogo de volta. Ele deve ter participado do jogo. Não tenho assistido, para ser muito sincero. Eu tenho a imagem do Pedrinho na Ponte. O Pedrinho da Ponte, que a gente cansou de pedir oportunidade.
eu não traria de volta. Agora, nesse momento, o contexto é outro, o time é outro. Eu, para ser sincero, não vi ele jogar no Volta Redonda, só citei que o Volta Redonda jogou com o Fluminense na semifinal e venceu 2-1. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Ouvinte participou conosco. Muito obrigado para todos que ligaram, que mandaram mensagem. Infelizmente não consegui colocar aqui, falar todas as mensagens. Coloquei o máximo possível de mensagem de áudio, mas mensagem de texto ficou muita coisa para trás. É o seguinte, vamos lá. Quem é o principal responsável pela eliminação do Corinthians? Diretoria, comissão técnica ou jogadores em CH? Jogadores. E para você, Tigrão, a sua opinião? Batista, é difícil numa situação como essa, né, fechatória do Corinthians, você atribuir responsabilidade para uma parte ou outra, jogador, comissão técnica, diretoria. Eu acho que esse treinador do Corinthians é muito jovem, né? Ele não tem cacuete, não tem cabedal para ser técnico do Corinthians. Mas a culpa não é dele, a culpa é da diretoria que o colocou lá. Agora, vai colocar a culpa só no treinador? Também não. Então eu divido entre todo mundo, porque afinal de contas, o Fábio Santos e o Fagner é que perderam os pênaltis, não foi o treinador que bateu. Então pode colocar aí percentuais iguais aí de 33,33333, dízima periódica para cada um. Elenco, comissão técnica, diretoria, tá todo mundo no mesmo balaio. Vamos lá, o São Paulo enfrenta o Água Santa daqui a pouco, do professor Carpini, ex-Guarani. Se eliminar o São Paulo, o treinador pode mudar de prateleira em CH. Pode sim, é uma possibilidade, mas primeiro precisa ganhar e eliminar o São Paulo. E para você, Tigrão, qual que é a sua resposta? Diz aí, Tigrão. Bom, Batista, é claro que sim, afinal de contas, o Água Santa é zebra contra o São Paulo, isso não quer dizer que ele não possa vencer. Veja o que aconteceu com o Ituano e Corinthians ontem. Então o Carpini, que é um treinador ainda, né, em início de carreira, muito jovem, se conseguir essa proeza de eliminar o São Paulo numa fase de quartas de final daqui a pouco e conseguir ir para a semifinal, indiscutivelmente respondendo na lata, eu acho sim que ele muda de patamar e começa, né, a ser observado inclusive de uma outra maneira, com outro grau de interesse e de valorização dentro do seu trabalho. Hoje tem Flamengo e Vasco pela semifinal do Carioca. São 2 jogos e o Vasco tem a vantagem do empate. E a ICH, quem que avança? Lembrando que são 2 jogos, eu acho que avança o Flamengo, Batista. E para você, Tigrão? Bom, nesse confronto aí, Batistão, independentemente de qualquer coisa, do momento negativo do time do Flamengo, do Vitor Pereira muito contestado, mas o Flamengo tem mais elenco, né? O Vasco se reforçou bastante, vem bem na competição, joga inclusive beneficiado pelo empate e é muito equilibrado o confronto, mas o Flamengo tem mais time e em 2 jogos, eu acredito que mesmo beneficiado pelo empate, ao final dos 180 minutos, o Vasco, né, tem esse benefício. Eu acredito que passa o Flamengo. Acredito piamente que o Flamengo deva se classificar aí para a grande final do Campeonato Carioca. Anda lá, é que estamos com 118. Dá tempo de você meter o dedo no botão, hein? Agora a pergunta secreta. Adversário do São Paulo, o Água Santa pode chegar pela primeira vez na história às semifinais do Paulistão. O clube se profissionalizou em 2011. A pergunta: quando foi a primeira partida oficial do Netuno em CH? Você quer me arrebentar, né, Batista? Desculpa, eu não consigo responder. Não sei a resposta, Batista. E para você, Tigrão? Apesar de ter se profissionalizado em 2011, a primeira partida oficial do Água Santa foi em 2014, quando ele disputou a 4ª divisão do Campeonato Paulista.
considerada como a Série B do Campeonato Paulista. A 1, a 2, a 3 e a Série B é a 4ª divisão do futebol paulista. Foi em 2014. A resposta, o primeiro jogo do Água Santa como time profissional foi em 2013, contra o Esporte Clube São Bernardo. O Netuno venceu por 2-1. Abraço pro CH e pro Tigão. Acabou, porque vem aí na sequência Jornada Esportiva Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Valeu, gente, um grande abraço, tchau. Termina